Hello everyone. I have my setup a little bit different today, so the stream is on my monitor to the side, and my webcam is here in the front, so I'll be looking over a little bit more than normal. But hello, welcome to my live. My name is Sasha, if you did not know already. If you are watching this as the video that plays after the stream is over, that stays on YouTube, then welcome. If you're new to my channel, also welcome. I do videos about the Portuguese language as well as linguistics together, and I take these lives as an opportunity to talk about cultural topics as well as other things that are sort of lighter hearted or don't have enough substance for a full video. I just recently did a video about the country of Angola and the Portuguese spoken in it, so if you have not seen that yet, I recommend that you go watch it. That is the most recent video on my channel, and I would appreciate it if you did check that out. Motoqueiro comenta, olá, olá, bem-vindos. Welcome, welcome, welcome. For those of you who don't know by now, although I will say it's officially been a year since I started doing these lives, which has been something different on this channel, so you know, just wanted to find a way to do something a little bit different, and it's been a fun year of doing lives. This is the 17th live, I want to say, 16 or 17 lives to date. Bom domingo, bem-vindo. And so yeah, if you're still, however, if you're new here, I do these lives in English and Portuguese, so if you don't understand Portuguese and that's what you're hearing, you can certainly just wait a minute and I will get back to English. I translate everything pretty much in real time. So there's that. Today we have some topics that we'll be talking about, including 25 de Abril, which just happened this past Monday. Yeah. Check my calendar. Yeah, this past Monday. Which is also the day after my birthday. I just turned 30 as well, so we'll talk about that a little bit. I wanted to talk, I've been talking with friends and other people about things related to language acquisition, and so I want to talk about the plateaus you get to when you are fluent and actually fluent, fully fluent in a language. You can be C1 or C2 or whatever, and still have a sort of plateau of learning that you might find it a little bit more challenging or complicated to overcome. So we'll talk about those things today. I have some questions that I've gotten from videos in my comment sections, and I'll answer the questions that happen to come up on the chat. I know that this hour is a little bit early for people, so I know that there might not be that many people until a little bit later on, so I will do my best to accommodate that. But if you are watching this later because you weren't able to make it earlier in the stream, first of all, welcome. And second of all, don't forget to leave any comments or questions that you might have in the comment section as well, because I do read those, I respond to them, and if applicable, I get to those in future lives. So I do lives once or twice a month. So, there's that. Agora em português. Primeiramente, bem-vindo para quem esteja a ver agora, bem, o vídeo depois de publicado, pois estas lives ficam no YouTube, no meu canal. No meu canal como vídeos, depois para poderem ver à vontade. Eu sei que nem todo mundo pode ver em direto, portanto deixo os vídeos sempre disponíveis no meu canal. Agora, primeiramente também, olá, bem-vindo, sou Sasha. Se fores nova aqui no canal, eu cá faço vídeos sobre a língua portuguesa, a linguística portuguesa, o porquê e o funcionamento da língua portuguesa, essencialmente. Aproveito destas lives para falar de assuntos mais culturais, mais leves, que se calhar não têm tanto conteúdo para um vídeo inteiro. Ou que são melhores, tipo, na interação. Ok, para hoje tenho várias coisas para acrescentar. Os temas de hoje vão ser um pouco sobre o 25 de Abril, que foi esta segunda-feira passada, e também que é também um dia depois do meu aniversário. Eu fiz 30 anos, vamos falar um pouco disso também, suponho. Já lá vai um ano desde que comecei a fazer estas lives
como forma diferente de fazer as coisas aqui no canal. Queria aproveitar um pouco mais o canal para interagir convosco e também dar novos áreas ao canal, porque eu já faço vídeos há muitos anos aqui no YouTube. Eu sei que o nicho é um pouco limitado e, portanto, queria sempre ter algum veículo de interesse aqui para o canal. Dito isso, além de 25 de Abril, os meus 30 anos, também tenho um tema de que eu ando a falar com amigos, conhecidos, pessoas da linguística e tal, que é a fluência e o pico a que podemos chegar, mesmo já sendo fluente. Podemos ter o C1 ou C2 e ainda assim ficar num pico relativamente à expressividade e a percepção de melhorar ou não ainda sendo fluente. Então a ideia com essa conversa é falar um pouco sobre as dificuldades que podem eventualmente haver relativamente à fluência. Ok. O que mais tenho? Se fores novo aqui, também faço estes vídeos em português e inglês. Se não perceberes ou não consegues seguir o inglês também, é só esperar um pouco que eu já volto a traduzir para português. E já vamos falar também, eu tenho algumas perguntas para responder dos meus comentários de vídeos anteriores. Acabo de publicar um vídeo sobre o país de Angola e o português falado nesse país. Recomendo vivamente ver esse vídeo, pois é o vídeo mais recente neste canal, é um vídeo complementar ao vídeo que eu fiz sobre o português em África, que teve um breve resumo dos países africanos da língua portuguesa, ou os PALOPs. Eu vou fazer no futuro mais próximo, vou fazer mais um vídeo parecido com esse, sobre Moçambique. O próximo vídeo nessa sériezinha, não é uma série oficial com título ou algo assim, mas pretendo fazer uma série de vídeos sobre países africanos de língua portuguesa. Moçambique é naturalmente o mais adequado para seguir Angola. Então, esta primavera ou verão eu vou fazer também um vídeo sobre Moçambique. Acho que já está, acho que já são todos os pontos que eu tinha para começar agora. Eu sei que é um pouco cedo, eu sempre, ao domingo é um bocado cedo, agora mais ainda sendo que temos mais sol, as pessoas vão lá fazer as atividades do dia. Então vamos procedendo com os temas e se chegarem as pessoas, ainda bem, se não, vamos falar dos assuntos como se fossem um vídeo. Okay, yeah, so like I just said in Portuguese, I know that it's a little bit early on Sunday. That's no problem to me. We'll see if there are not people out in the world doing things and show up in the chat, and then I will also answer any comments or questions that show up in the chat. Otherwise, I will just talk about the things that I have here, like a video, and that's fine. And the video will be available later. So, that being said, we should get started because otherwise this will go on for a very long time. I have had lives that go on for 3, 4, even more hours, and it's kind of a lot. So, recently, this past Monday, was the Portuguese national holiday 25 de Abril. 25 de Abril is the Portuguese day of the restoration of democracy in the country. Portugal as a country has existed for a very long time, but Portugal as a democracy has really not existed for that long. I think in light of I don't like to talk about politics on this channel, but in light of certain events that are going on in the world, namely in Ukraine and the conflict going on there, I think it's important to take a moment and think about how we can't really take certain things for granted. Only in 1975 did Portugal free itself from a dictatorship and a repressive political regime that had a great impact on
the lives of people and their ability to express themselves freely and their ability to do things openly in the world. So I wanted to take a moment and recognize that the democratic revolution in Portugal is also called the Revolução dos Cravos, which is the Carnation Revolution. It is considered one of many colorful revolutions or themed revolutions that have existed in the world that get those names, but it's because people would take red carnations and stick them in the barrels of guns and things like that. It was a peaceful revolution. There were, I don't think there was anyone killed. I'm not 100% sure on that, but it wasn't really a situation of conflict. Basically, the dictator died and the country just didn't have much left to sustain a dictatorship. That regime didn't really have any more gas to it, and so Portugal, as we know it, as a democratic state, was able to transition into the country that we know it today, which is the country that gave me, my young adult self, a sense of existing in the world and belonging, and that is why I'm here making these videos and doing the stuff on this channel today. So, not to be taken for granted that, we live in a world where that's possible. Ok, agora em português eu queria falar um pouco sobre o 25 de Abril, só porque acaba de acontecer esta semana passada. O 25 de Abril, os lusófonos já vão saber um pouco mais. Para quem não seja lusófono, acabo de explicar o 25 de Abril, o dia da Revolução Democrática em Portugal, a Revolução dos Cravos, uma de inúmeras revoluções coloridas no mundo. Mas a importância desse dia, eu acho que este ano é um pouco mais relevante, tendo em conta que temos uma situação na Ucrânia em que as liberdades das pessoas estão em perigo por causa de um agressor que não é democrático, e não devíamos dar por garantido essas liberdades que temos, que foram duramente conquistados, se bem que a Revolução Democrática em Portugal foi pacífica. Não sei se alguém morreu, eu não sei bem se alguém morreu, ou se alguém morreu foi pontualmente alguém ou outro, mas não foram muitas pessoas. Enfim, eu acho que este ano, ainda mais que outros anos, é de celebrar a conquista democrática e a nossa liberdade democrática, para nos expressarmos da forma como quisermos e tudo mais. Temos muitas liberdades que damos por garantido, mas não são necessariamente. Portugal passou várias décadas sob uma ditadura, que é, dentro da memória viva, algo que se está a passar agora na Ucrânia, e realmente nunca estamos muito longe, nunca estamos a muitos passos de possivelmente passar pela mesma coisa. Então é de celebrar sempre, e ainda mais este ano. Enfim, eu também acrescento isso porque eu vejo Portugal como um país que me deu eu amadureci em Portugal, por assim dizer. Portugal foi o país onde eu cresci enquanto adulto e aprendi a viver enquanto adulto, então sempre tem esse lugar especial para mim. Pronto. Okay, so that's what I wanted to say about 25 de Abril, which is the day celebrating, it's the Portuguese National Day, celebrating the democratic revolution there. Also, I turned 30, so if you'd like to send me well wishes, you may absolutely do so in the comments or in the chat. But, excuse me, I turned 30 this past, about a week ago actually, since it is Sunday. A week ago Sunday I turned 30, and I have to say that it's nothing all that extraordinary, but it does mean that I have been doing these lives for a year on this channel. Last year we were in a sort of
quasi-lockdown. We weren't really locking down things, but there were recent restrictions put in place on certain types of things that made the world not seem completely normal, whereas this year things are a little bit more normal. And so for me, turning 30 was more normal than turning 29 when I started to do these lives. I partly started to do these lives because it was a way of getting to interact with all of you on the channel, so that's fun. And that was exactly a year ago because I did my first real live. I had technical difficulties the day after on the 25th of April last year. And then I did another one, I think, on the 29th. So it's been exactly a year since I started doing actual lives where I could see the chat and didn't have technical difficulties. Okay, that being said, today I want to talk a little bit about fluency as well in Portuguese. I mentioned earlier that one of the things that I've been talking with people about recently is that there is this concept of having a plateau of fluency, and this, I guess, is something that we've talked about a little bit on this channel already before, but there's this concept of having a plateau of fluency where you can be fluent in a language and you can speak it very well. You can have a C1 or C2 and know all of the grammar and not really have that much difficulty in terms of expressing yourself. Maybe you have better skills in some area. Maybe you're better at speaking. Maybe you're better at writing. But there's this idea that you can be totally fluent. You can be considered even near native. But then also have the sense that maybe, maybe there are things that you don't know. Maybe there are things that you could learn. And that's something that I think when we're learning language, we don't necessarily appreciate enough, is that for as fluent as you might get in a second language, if you're learning it as an adult, you will always feel like you're still learning things and you'll always have a gap of knowledge. So you'll always hit plateaus, even at your highest of levels, where you don't have all of the vocabulary, and then you'll look back and think that it was silly that you didn't know certain things. Again, this doesn't necessarily have a lot of implications on how well you can speak a language, but hello Anish, yes, I have the chat on the screen and all of that. I finally figured it out, although I don't have lo-fi in the background because Mac is a little bit more complicated with that and I just haven't taken the time to do so. But eventually these streams will also have royalty-free lo-fi in the background. So yeah, so it doesn't necessarily have any kind of implications on how well you can speak a language, especially if you're an adult learner. You can be an adult learner in your 20s. I mean, you can be in your late teens, your 20s, your 30s, however old, and learn to speak a language very well, but and be fluent. But there will always be sort of gaps, and you'll always have a sense of learning how to speak and learning how to speak with greater expressivity and more sort of fluidity. And the challenge when you're fluent like that, and the challenge when you're going through the sort of plateau or the peak of being fluent and comfortable and able to have full conversations about many different things. One of the hallmarks of fluency is really that you aren't completely limited by topics in terms of what you can actually have a conversation about with people or how you can express yourself. One of the big differences between something like C1 and C2 is the ability to spontaneously talk about anything as opposed to being a specialist in one given thing. So you can be a C1, but for example, go to university and talk about different topics that are relevant to your degree or your studies or what have you, and then not really have an easy time talking about chit-chat over brunch with your friends. And those are very real situations that people find themselves in, especially people who learn major global languages as their second languages. This is very common. So pushing past that plateau, it can be hard to sort of
make your language learning systematic in a way that you are acquiring the embellishments or more developed vocabulary. At a certain point, fluency becomes really not so much all of the grammar and really more about how much of the vocabulary are you able to pull out of the mental drawers, and how well can you access that without sort of having to stop your conversation and stop what you're trying to say. I'm going to remember everything I just said. E agora vamos traduzir isso para o português. Em primeiro lugar, falei sobre o 25 de Abril, claro, porque é importante, mas também fiz 30 anos há uma semana. Realmente não acho nada particularmente diferente ou especial, mas isso também representa um ano de fazer estas lives aqui no canal. Comecei a fazer estas lives aqui no canal para dar novos ares ao canal e interagir mais convosco, se bem que este ano está diferente. Mas sim, foi basicamente exatamente há um ano, porque a primeira live que fiz tivemos dificuldades técnicas que faziam com que eu não visse, por exemplo, o chat. Agora já temos todo um setup um pouco melhor. Enfim, isso já é uma outra história. Já lá vamos a 17 lives, algo assim. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre a fluência e as dificuldades que podemos ter na melhoria da fluência, ou seja, o que é exatamente melhorar a nossa fluência, porque podemos chegar a níveis muito, muito altos. A própria ideia de um nível alto é um pouco... Eu não acho que seja tão adequado para descrever o que é a fluência, porque a fluência é um processo da vida, porque podemos chegar a níveis tecnicamente altos, em que já temos muito bem sintetizado tipo conceitos como a gramática, o vocabulário mais básico e útil do dia a dia, ou para os nossos estudos, ou o que quer que seja, e ter esse C1 ou C2, e ainda assim pode faltar alguma coisa para expressividade em determinada área, ou seja, pode-nos faltar vocabulário. A questão é que a fluência, depois de certo nível, chega a ser uma questão mais de vocabulário do que gramática propriamente em si, e o reconhecimento de padrões de uso do vocabulário, de expressões idiomáticas, etc. As pessoas que aprendem línguas como adultos tendem a não ter muita expressividade relativamente às expressões idiomáticas, e tendem a ter um vocabulário menos desenvolvido, e estamos sempre a aprender mais vocabulário, e essa é a questão com a fluência. Temos, portanto, picos na fluência, podemos chegar a níveis muito confortáveis de conversar com pessoas em todas as áreas. A grande diferença entre C1 e C2 é basicamente a capacidade que temos de falar sobre variados assuntos, temas, sem ter que fazer muitas pausas ou sem ter que procurar muito por vocabulário. Uma pessoa pode ter um C1 e fazer estudos universitários, por exemplo, e pode fazer muito bem em estudar, poder explicar os temas dos estudos universitários, mas depois ter dificuldades na conversa do brunch. E uma pessoa com C2 normalmente vai ter um pouco mais de facilidade quanto a isso, mas também pode faltar algum vocabulário. E então o pico na aprendizagem, porque a aprendizagem é constante, mesmo depois da fluência temos sempre aprendizagem da língua, temos aprendizagem, temos mais sintetização de vocabulário, a retenção do vocabulário e a facilidade com que possamos tirar da gaveta uma palavra ou outra, e buscar alternativas, palavras
sinónimas, etc. É a grande questão da fluência. Okay. It's hot. We're getting into the hot part of the year. Então hoje queria falar um pouco sobre essas dificuldades e o que podemos fazer ou estratégias para sustentar um pouco mais essa retenção de vocabulário e aprendizagem de vocabulário, porque há muitas pessoas que veem estes vídeos que já chegam a um nível bastante alto, já conseguem expressar-se em português, por exemplo. Muita gente que aprende português e que chega a esse ponto de precisar mais dessas estratégias do que propriamente explicações gramaticais e tal e coisa. A gramática em determinado momento deixa de ser um grande problema e passa a ser uma questão de vocabulário, passa a ser uma questão de superar um pico da fluência, porque, como disse, mesmo no nível C2, em que podemos expressar-nos de forma bastante fluida, podemos ainda ter barreiras no vocabulário, na expressividade, com interferências de outras línguas, da língua nativa. A língua materna sempre nos influencia, especialmente enquanto adultos que aprendem línguas, e outras questões como essa. Okay, did I cover everything? I think I did. I don't know if I mentioned earlier that I don't know if I mentioned earlier, and I did in Portuguese, that I did do my video on Angola, and I mentioned that, but I also am going to do a video on Mozambique, so that is something that is coming. Yeah, I didn't mention this in English, but the video that I just posted, and if you haven't watched it, please go do watch it. I'm sure you will learn something. And it is kind of a follow-up to my video about Portuguese in Africa. This is just a tangent, so sorry about that. But it's not really an official series on my channel. I don't have like a title for it or anything. But I did want to do more videos following up on those topics. So I will be doing a video about Mozambique and doing sort of a country profile of Mozambique and its Portuguese and the particularities of Portuguese in Mozambique. Since I think that it would be good to have, it's a large country that has a lot of speakers of Portuguese, and so it would be important to make a video talking about that country specifically. So I'll be doing that in this spring or summer. I have some research to do. It will not be the next video that I post on the channel. I will let you all know when that video is sort of more in the works and coming. But that will be, well, I guess this month, since it's technically May already today. But yeah, so I should have a video this month, but we'll see. If not, I will have a live at the end of the month as well. Provided we have something to talk about. That's going to be sort of up in the air. I know that the times and my work schedule have not been quite as friendly to doing these as frequently as I previously have enjoyed doing so. That being said, here we are. So, okay, so we've established that, you can have plateaus, and that vocabulary is really the main thing that you run into. Vocabulary and things like idioms and nativized expressions. So you can be totally fluent, but your fluency will sound a little bit robotic, or your fluency will sound a little bit unnatural because you don't have the use of sort of idiomatic expressions or little native quirks, little subtle patterns of how you talk in a language that make it sound more native or natural. And for adult learners especially, because when you're a child, if you're pre-adolescent, you're not really having these problems because so long as you're immersed in the language and in that language speaking environment, somebody who is pre-adolescent isn't going to have these problems because they will simply pick up on all of those things without really even having to think about it. But adult learners obviously have more
of a hard time sort of assimilating those things, and it takes more exposure and it takes more adaptation in our brains because of the concept of diminishing plasticity over time, which means that it's not impossible, but it is more effort required in order to really consolidate those connections in our brains. So, we're not necessarily always going to have the same ease at learning idiomatic expressions and incorporating them into our speech in a way that makes our speech sound really more natural. Okay. Alex Top. Guess who's back again? Hello and welcome, Alex. We are talking about fluency. We're talking about strategies for improving fluency because of the struggles that you can have once you get there, and how fluency is often misunderstood. So that's where we're at. But welcome to the stream. Yeah, because this channel has a very wide mix. Oh, that's another thing that I wanted to talk about, and I think I'll translate what I had said just now. Actually, I don't need to do that because I was actually going back from something that I added to the Portuguese. Anyway, adult speakers will have a harder time with sort of making their speech less robotic, and will have a harder time of making their speech sound more sort of comfortably local, if you want to put it that way. It's the idea of breaking free of the habits and the things that you're accustomed to saying, and just how you describe things and describe the world and how you express yourself in your native language. Adult learners are going to have a much harder time letting go of that, even after they have reached these high levels. You can be at a very high level and still express yourself in a way that sounds a little bit awkward. I mean, I think the example of Euro English is very relevant here. I think that highlights this concept very well, where we can get very, very fluent, and by all means, you wouldn't be able to consider that person as being less than fluent, but then at the same time, there's something that sounds a little bit artificial about it, and that's, I think, partly what I'm talking about when I talk about these plateaus of fluency and what you can really kind of do about it. And there's a conversation to be had about to what extent you might want to. Oh, I noticed. There you go. Escrevi a madrugada onde estou, já é hora de dormir. Where are you? That's an interesting question. Where are you that it is the madrugada? Interesting. Certainly not offended by that. I fall asleep to live streams all the time. Yeah. Alex pretende adormecer a ouvir este direto, esta live, não porque é chato, mas porque é madrugada onde está e já é hora de dormir. Eu adormeço muito, fico a dormir durante lives que eu vejo durante a semana, sempre. Então, sem julgamento por minha parte. Mas a minha curiosidade é onde está, porque se aqui é o fim da tarde, para ser a madrugada seria algures mais para o leste. Enfim. Obrigado. No Japão. Faz mais sentido. Ok. No Japão. Japan. That makes sense. Well, I appreciate the support on the channel. If you are watching this live, or if you're watching this as a video later, I would definitely love it if you gave the video a thumbs up. But it's a little boost. It's a little thing that you can do, but definitely well appreciated. And share my videos if you're interested in the content that I make. Again, I have a video that I just posted about Angola that you should go watch.
Henrique Scaldini, oi, olá, olá, bem-vindos. Estamos agora a falar sobre a fluência e as barreiras de melhorar a fluência. Já falámos um pouco do 25 de Abril, não tinha demasiada coisa para contar sobre isso, mas já falámos um pouco sobre isso. Um, e acabo de explicar um pouco sobre, ou começar a falar sobre a naturalidade de expressão que pode nos faltar a níveis mais altos de fluência, porque realmente em situações como ter um C2, mas e por todos os meios conseguirmos falar a um nível muito fluente e muito fluido numa língua, pode-nos ainda faltar algum quê da expressividade um, um, do tipo, às vezes soamos um pouco robótico porque não temos expressões idiomáticas ou não temos padrão de, o o padrão de expressão, desculpa. Um, numa língua que temos na nossa língua materna ou algo do jeito. Tipo, pessoas num sítio em determinada língua podem expressar-se habitualmente com certas expressões ou um, expressões idiomáticas, certo vocabulário, etc. Isso pode ser que falemos, por exemplo, a um nível muito alto, mas um nível mais artificial relativamente a isso, porque aprendemos linguagem mais técnica ou usamos linguagem mais neutra e não usamos expressões idiomáticas, se calhar porque não sabemos ou porque não temos muita confiança na expressão de mais pormenorizado, por assim dizer. E portanto, quebrar a barreira de mais fluência muitas vezes resulta nisso. É uma questão de conquistar um pouco mais. Um pré-adolescente não vai ter tantas dificuldades. Estamos sempre a falar de pessoas que são pessoas que aprendem enquanto adultos. Pessoas adultas que aprendem línguas têm mais dificuldades quanto a isso, porque uma pessoa pré-adolescente vai assimilar esse vocabulário, essas expressões idiomáticas e vai assimilar tudo isso sempre num contexto de imersão. No contexto da imersão, um pré-adolescente nunca vai ter problemas porque tem essa plasticidade do cérebro e já falámos bastante neste canal sobre isso, mas a diminuição gradual da plasticidade do cérebro faz com que os adultos tenham mais dificuldades ao longo do tempo em assimilar essa informação. Ou seja, não é impossível, mas requer mais esforço e temos de nos focar mais nessa aprendizagem. Portanto, podemos chegar a picos de vocabulário e expressão em que soamos mais artificialmente, ainda tendo um nível muito alto de uma determinada língua. Eu uso o exemplo do inglês, o euro-inglês, como se chama, que é uma forma de inglês bastante artificializado, bastante influenciado por outras línguas e que não tem o domínio de expressões idiomáticas e tal. É uma forma de inglês que para nativos soa bastante artificial, mas ao mesmo tempo as pessoas europeias que falam inglês desse tipo, não podemos dizer que falem o inglês menos que fluente, por exemplo, mas faltam-lhes pormenores no inglês, padrões, vocabulário, expressões idiomáticas, etc., que faziam com que fosse mais natural e que tivesse uma percepção por parte de nativos de maior naturalidade, maior fluência, ainda que seja tudo uma questão de fluência já por si. Qual o nível de uma fluência inicial, B2, C1? Eu considero o nível mais baixo de fluência realmente o B2, mas o B2 para muita gente... O B2 é complicado porque um B2 inicial
alguém que já passou por todo o B2 e já está praticamente a passar para o C1, eu acho acho que se encontra no ponto inicial da fluência. O ponto inicial da o ponto inicial do B2 não é exatamente fluente, mas é uma pessoa que consegue conversar na língua, é uma pessoa que já tem certa expressividade e que não tem dificuldades em perceber a língua, mas ainda não tem o domínio da gramática que precisamos a níveis mais altos como o C1, C2. Não tem tanta sofisticação um, gramatical que depois de certo ponto, no C1, C2, já não nos focamos na gramática, não aprendemos mais gramática, porque já assimilamos essa gramática e focamos-nos na expressividade mediante vocabulário, expressões idiomáticas, etc. Graça Silver, boa tarde. Olá, Graça, boa tarde. Bem-vinda à live. Hoje estamos a falar sobre fluência e estratégias para melhorar a fluência passado certo ponto de picos de fluência, nomeadamente com o vocabulário e tal. Enfim, uma pessoa, portanto, pode ter uma fluência muito alta, mas pode ter uma fluência que parece por um nativo algo artificial ou algo robótico, algo assim. Eu também disse há pouco, o Alex Top tinha dito que pretende adormecer a ouvir este direto, esta live, porque está no Japão e já é hora de dormir. Que não faz mal de todo. Mas queria vir para apoiar o canal na mesma, e eu agradeço sempre, claro. Falando em apoiar o canal, quem estiver a ver esta live em direto ou mesmo no vídeo depois pode dar o gosto lá em baixo. É uma pequena ajuda aqui para o meu canal. E também acabo de publicar um vídeo sobre o país de Angola, que já disse várias vezes hoje, mas esse vídeo é o último vídeo que publiquei, e podem vê-lo e apoiar o canal mediante assistência a esse vídeo. Sempre agradeço. Eu sei que o meu canal não tem sido tão ativo ultimamente, mas ainda tenho vários vídeos a virem seguidamente. Não vou dizer com tanta velocidade. Vai ser seguidamente em termos relativos. Mas esta primavera e no verão vou ter vídeos. Eu tenho já vários vídeos planeados e já vamos vendo. Acho que as expressões idiomáticas sempre podem ser adquiridas com convívio de qualquer forma. Tem que ser, mas a questão é que tem que ser adquiridos dessa maneira. Uma pessoa que aprende uma língua e consegue uma fluência, por exemplo, mediante uma exposição aos média ou algo do jeito, não vai aprender as expressões idiomáticas porque não vai ter contexto de usá-los, de usar essas expressões, aliás. Boa tarde, Paulo Henrique Schiavetti. E sempre falta para os níveis mais altos da fluência é preciso sempre cada vez mais exposição à língua mediante a imersão. A imersão é basicamente a única forma que podemos manter o nível mais alto da aprendizagem. É inconveniente reconhecer isso, mas é a verdade. E para as expressões idiomáticas é preciso... Porque a questão com as expressões idiomáticas é que temos expressões idiomáticas que as pessoas usam, quer dizer. As pessoas usam as expressões idiomáticas cada uma de forma diferente, ou seja, eu se calhar em inglês uso expressões idiomáticas diferentes, diferentes de outra pessoa, de outro americano ou do inglês, que pode ter um inventário de expressões mais habituais, radicalmente diferente, e assim dependem muito do nosso convívio social. Isso sim, sempre é fundamental, mas
eu diria que esse convívio é mais fundamental ainda, é mais importante ainda a níveis mais altos, porque a níveis mais altos temos que aprender mais com nativos na simulação de novo vocabulário, porque vão ser essas pessoas nativas que vão perceber, por começar, que vão perceber essas nuances e que vão poder ajudar com a nuance de sinónimos, de vocabulário mais sofisticado em qualquer tema. Então, realmente esse ponto é muito relevante, eu acho, especialmente quanto a expressões idiomáticas. Henrique mentioned that idioms, idiomatic expressions, slang, things like that, can always be learned through, like, how it is. You can always learn idioms and idiomatic expressions by sort of hearing them from people and sort of repeating them, and that comes from your social surroundings or what have you. And that's definitely true. I actually think that immersion is more important the higher you... The more... Immersion is always important. Take a step back. Immersion is always important, but immersion is even more important the more fluent you are, because you need to be, in order to sustain your fluency, obviously, over time, you need to be engaging in ever increasingly sophisticated and complicated levels of language use. So what that means is that you need to be in a situation where not only are you hearing the language constantly, but you are able to sort of process it more and more immediately, and so you're able to also take on more highly detailed amounts of information in that language. And so immersion is really important for that, because if you're just learning a language through exposure to media, which a lot of people, for example, learn English that way, they master their English through watching shows and then talking to people online or whatever, but it's not the same as immersion because they're not hearing it day in and day out, and so they're not processing it with the same level of automation and what have you. Anyway, in my personal linguistic opinion as a linguist, I would say that immersion is even more important when you're fluent, because that is really the only way that you're going to truly consolidate those idiomatic expressions, the concept of like having synonyms for vocabulary and not having to limit yourself in the way that you're expressing concepts, because it's native speakers who are going to be able to understand those nuances of language and be able to point you, if, for example, it's one thing to look up a word in a dictionary or a thesaurus and think that a word sounds nice, but maybe to a native speaker, there are different connotations to a synonym of some sort that you wouldn't pick up on even as a fluent foreign speaker. And so I think that it's very important to really maintain that sort of social network and, if at all possible, immersion in a language in order to sustain higher sort of learning and fluency. I think it's a good point to make, for sure. De Angola aparecem menos canais do que de Moçambique. Isso surpreende. Isso é interessante. It is what it is. It is what it is. No dicionário, mas é uma frase que as pessoas adoram dizer. É verdade, é absolutamente verdade. Não vai aparecer até... dificilmente num dicionário... Bem, num dicionário não vai aparecer, mas até eu não conheço muitos dicionários idiomáticos, por exemplo, porque há dicionários de expressões idiomáticas, mas realmente são mais difíceis de encontrar e são mais capazes de serem antigos ou coisas do jeito. Completamente verdade. De Angola aparecem menos canais do que Moçambique, não sei porquê. Um dos canais que de vez em quando acompanho é o Vlogs do Primata. A Graça tinha comentado no vídeo sobre Angola que há mais um canal para destacar, em que se pode ouvir o português angolano, que é um canal angolano, que é Vlogs do Primata.
Sempre há mais opções. Eu falei de 4 ou 5? 4, acho, algo assim. Não me lembro de quantos eram, mas com certeza não foi uma lista exatamente exaustiva. E mais sugestões, mais dicas de canais são sempre bem-vindas. Eu acho que há muita utilidade em ouvir sotaques de forma mais natural do que notícias, por exemplo. Temos os canais de notícias e as notícias são boas para ter uma ideia da língua e da forma idealizada da língua, mas as notícias não são necessariamente uma representação da língua, é como se fala, não é? E portanto, cada vez que há uma sugestão ou dica de um canal de outro país, é uma oportunidade de aprender algo mais sobre essa cultura, esse país, as pessoas, a gente desse país. E sempre tem algo de interesse, com certeza. Como se diz take it or leave it em português de Portugal? I'll get back to you on that. My brain is thinking about. I'm trying to translate other things in my head right now. Let me just put that in the chat. Okay, I was saying, Graça mentioned on the Angola video that she has a channel that she watches from Angola. Okay. De seguida pretendo fazer um vídeo sobre o português de Moçambique, pretendo fazer um resumo do país de Moçambique, tal como fiz sobre Angola. Vai ser o próximo vídeo dessa sériezinha. Com certeza vai ser esta primavera ou verão. Eu só preciso fazer pesquisa para poder fazer um vídeo adequado, diferenciado do vídeo do português em África. Mas sim, pretendo fazer esse vídeo. Sim ou sim. Okay, I'm a little. I always get a little, and I had way too much coffee before I started this live. Anyway, yeah. So Graça was talking about another channel that exists. I think I mentioned like 4 or 5 channels. O português de Timor-Leste é possível? Não sei, mas é possível. É possível. Excuse me. Sorry. So, I think I had mentioned 4 channels on my video about Angola, just to give an idea. Because my video is obviously fairly limited in terms of what I can. Yeah, eu acho que Timor-Leste não tem um sotaque. Bem, não tem uma variante consolidada sem margem de dúvida. Agora, sotaque ou pronúncia ou pormenores dessa forma, sim que tem alguma coisa mais consolidada, graças às influências das línguas nativas de Timor-Leste. Ou seja, há línguas mais faladas nesse território que não são o português, que têm alta influência no português falado no Timor. Mas isso sim, podia ser um tema de interesse de pesquisar, com certeza. Mas enquanto variante, não tem uma variante consolidada. Isso também, sem dúvida. Falando das notícias, já viste o Euronews português em direto, é muito grande, ajuda para utilizar e crescer vocabulário também. A Euronews é... especialmente para quem não se encontra em Portugal, a Euronews é uma ferramenta útil para ouvir e aprender o português dessa forma. Em particular, ouvir o português um português de notícias, sofisticado de notícias. Sempre aconselho a Euronews, sim.
Um, I'm all a little scatterbrained. Okay. Yeah. So my channel has some limitations. This is what I was getting at. My channel has some limitations because, um, I speak the Portuguese that I speak, and so I can't necessarily give first-hand examples of other varieties of Portuguese, and so I wanted to make a point to include other channels, recommendations where people could hear Angolan Portuguese, because I knew that I already was running up against. That video is a very long video. For my channel, it's a very long video. It's 20 minutes, and that takes, extra time for me to add subtitles and things like that. So I wanted to include channel recommendations so you can hear things, not just the accent, but also be able to understand and sort of have an example of the grammatical patterns that I might highlight in the video or that in other videos, because certainly there's room to make more videos about that as well. And so I included 4 channels or something like that, 4 or 5 channels recommended on YouTube that you can go watch. And if you want those, excuse me, if you want those channel recommendations, go watch the video. But Graça had another one, which is Vlogs do Primata. I was saying that I think that it's always very good to have other channels that you can watch that are not necessarily just news. The news is great. It's great to watch the news, and it's great to have the news as sort of a formal baseline standard, a sort of neutral, idealized standard of language. That's good, and that's a very necessary and useful thing. But at the same time, the news is not necessarily the best representation of natural language as it is spoken, because the news is done, the news is read, and so the news is not completely natural. There's always going to be some level of artifice in the news and how it's spoken. And there's always going to be some level of adapting the speech to be closer to sort of normative sounding standards for a wider public, which has a lot of good points and might not necessarily be completely adequate for hearing. Might not necessarily be completely adequate for hearing the language as it is used by regular people day to day. So anytime you have an opportunity to get like a YouTube channel or something from a different country that speaks a different accent, it is an opportunity to understand more about that country and its culture through the way that people actually speak and express themselves and so on. And so there's always some level of value in that. And so I always think that having suggestions of channels like that is a very good thing and a very positive thing. So the more recommendations that people have, the merrier. Graça was also mentioning that she tends to find more Mozambican channels on YouTube than Angolan for some reason, which I think is very interesting. I will certainly be looking into it when I make that video. That's something that I'll be including. Anytime I talk about a country specifically in a video, I would like to start sort of including channels and other sort of examples that I can give like that, so that it's not just me saying something, but also giving some examples in the real world that you can also hear and observe for yourself. Wine o'clock is not coming back anytime soon, not least of which because I don't actually drink anymore with any great frequency. But it's just, I don't think it has that much of a place on my channel anymore, to be honest. Although, speaking of, I mentioned earlier briefly how I just turned 30, so I did just turn 30. Hey, happy birthday to me. And that means that I've been doing YouTube for, I think I've been on YouTube for 7 years. I think I've been making videos for about 7 years, something like that. 6.5, 7 years. And so, I've done a whole bunch of, over time, over this period of time, no, I've been doing YouTube for longer than that, actually. I've been doing, just fucking kidding. Oh, God. I've been doing YouTube for like 9.5 years, actually. 8.5, 9 years, something like that. Yeah, 8.5, 9 years is how long I've been doing YouTube. I've been on YouTube, and I've been making different kinds of videos over that time. Since 2016, my focus has gotten ever increasingly more just on the Portuguese language and linguistics.
Obrigado, Alex. And that's kind of the niche that I've settled into, over time. In the last year, like I mentioned earlier, my birthday is really irrelevant. I don't feel any different being 30 than I did being 29, or really other ages for that matter. But it does mean that I've been doing, like, for example, these lives for a year. And so I just think that, like, my content has changed over time. I do have a lot of videos privated from when I first started doing videos, but I have kept on my channel a lot of the earlier videos that I did because I think it's kind of like an archive. It's kind of like a time capsule or an archive of the things that I've done over time on my channel. So if you want to see younger me and all of that mess, you can do that, because those videos are available on my channel to watch. Although I will say that I don't think that... I think that a lot of the things that I used to do when I was in my early 20s and things that were more relevant on YouTube of that era, and even just for the person that I was in that era, aren't not necessarily going to have the same relevance to why I'm still here 9 years later. And that's kind of one of the reasons for it. Also, I mean, I there was a point at which I did do that, and then I didn't feel that there was much of a connection between that series and the linguistic content that I was doing. And I also noticed specifically that, in terms of engagement, which the engagement on my channel is not great right now. Mostly because I don't post videos frequently enough. I mean, if we're being honest with ourselves. But back when I redid 1 o'clock for a little while, those videos really had nothing to do with the linguistics, and so people didn't really care. And so I'm not going to make videos that don't have at least some potential for people to, like, actually search for and be interested in, that have something to do with the rest of my channel. So I kind of have those as the archive of old me when I was in my early 20s and really skinny and crazy. But I don't foresee them coming back for those, among other reasons. Henrique Scaldini é forte apoiador da volta, do regresso da série de 1 O'Clock, que tive neste canal durante algum tempo, pois eu já estou aqui no YouTube falando sobre os meus 30 anos, que eu acabo de fazer 30 há uma semana. Isso, na verdade, o aniversário em si não importa em nada. Não me sinto diferente com 30 anos que me sentia com 29 ou 28 ou etc. Mas isso é para salientar o facto que eu estou aqui a fazer vídeos, a fazer lives há um ano já, porque eu comecei para o meu aniversário no ano passado, estas lives. E, bem, eu já tenho, portanto, 9 anos, basicamente 8 anos e meio ou 9 anos aqui no YouTube. E realmente, essa série do 1 O'Clock, eu dificilmente vejo que volte, porque eu acho que não tem grande saliência aqui no canal, da forma no nicho em que se encontra, primeiramente, e também por motivos mais pessoais da pessoa que sou hoje em dia, onde se encontra o canal em termos de temáticas e tudo mais. Eu acho que o canal tem evoluído ao longo dos anos. Isso teve o seu lugar no seu tempo, mas eu acho que hoje em dia, tanto por isso porque eu não consumo vinho e álcool em geral, da mesma forma como fazia cedo nos 20. E eu também posso comentar que realmente houve uma época há alguns anos já, que eu tentei voltar com o 1 O'Clock como forma de fazer a homenagem a essa série de vídeos que eu fazia cedo, 2013, 14, essa época, que era uma coisa já distinta, era uma cultura do YouTube diferente, era já outra história,
E eu era basicamente outra pessoa, tinha 20 e poucos anos, e eu estava, sei lá, magro e louco, a viver a vida, um libertino a viver a vida. Enfim, um, voltei com. Eu até regressei com a série. Essa série regressou em determinado momento, mas não teve tanto lugar no canal porque não encaixava muito com o conteúdo linguístico, porque o meu nicho realmente é conteúdo linguístico e eu, desde 2016, faço cada vez mais especificamente conteúdo linguístico. E um, nessa altura eu percebi que o engajamento que, por sinal, no meu canal ultimamente não tem sido tão bom, mas isso é porque eu não posto vídeos com tanta frequência e reconheço, isso não é problema para mim. Um, mas o engajamento nesses vídeos não teve grande coisa a ver com o resto do canal, porque as pessoas tendem a achar o meu canal mediante pesquisas por temas de linguística, e uma pessoa que encontra o meu canal e vê que eu posto um vídeo sobre vinhos realmente não se vai interessar muito nisso. É cíclico, e tudo se relaciona, e realmente deixou de ter tanta relevância, mas eu deixo esses vídeos mais antigos no meu canal para servir como memórias de quem eu era e as fases por que passei, tudo isso. Se bem que alguns desses vídeos já também são privados. Alguns dos meus vídeos mais antigos já são privados, mas isso vocês não precisam de se preocupar com isso. Mas há muitos vídeos no meu canal mais antigos que representam essa época da minha vida, durante estes 9 anos de YouTube. Já lá vão muitos anos que fazemos isso. Realmente é qualquer coisa, mas podem ver livremente e à vontade esses vídeos mais antigos que eram divertidos e representavam uma cultura diferente, um período diferente da vida e outros tempos, mas que eu acho que não vai regressar, realmente. Ok, agora conversa sobre Timor-Leste. De vez em quando vejo alguns vídeos do canal Victoria Genix. Não sei. Genix. Ela tem sotaque de português lusitano europeu, mas nem sempre usa português. Sim. No português de Moçambique e de Timor-Leste noto mais influência do inglês do que no português de Angola. Também, Angola tem mais influências, até diria mais influências brasileiras do que inglesas. Parabéns atrasados, obrigado. Parabéns, obrigado. Damn, yeah, I know. Very 2013, very, very true. Tudo interessante sobre os diferentes portugueses. Graça was talking about different varieties of Portuguese and channels that she watches on YouTube. So there are always things. I'm not sure if I'm going to do a video on Timor-Leste Portuguese. I think it's not necessarily the consolidated accent, although I might, because it's a very unique situation for the Portuguese language. But it's something to look into because of its unique situation. Já vi uns 2 daqueles vídeos, era... Obrigado, até estavas com muita energia. Eu estava com muita energia. Continuo com energia, mas eu não expresso, não a expresso com a mesma representação aqui em vídeo. Até porque ao longo dos anos as pessoas sempre me diziam que eu falava demasiado depressa, e eu nos vídeos falo agora mais devagar, eu explico as coisas de forma mais pausada, em inglês em particular, porque, claro, eu faço os vídeos em inglês, os vídeos estão em inglês para todos verem, e realmente eu quero que todos estejam incluídos. Portanto, se alguém que não consegue seguir o inglês tão bem,
e quer aprender algo um pouco mais em inglês, eu acho melhor falar um pouco mais pausado, até para dar mais espaço para as legendas, por exemplo. E isso é uma grande diferença entre os vídeos de hoje, dos últimos anos, e, por exemplo, os vídeos mais antigos. Mas é tudo são pequenas diferenças. Yeah, Alex Top has seen some of my videos and thinks that I had a lot of energy in them, and it's true. I still have the same level of energy and stuff, but I will say that I don't express that energy on YouTube in the same way. Obviously, I'm less personal on YouTube than I was at that time. That's also very deliberate. I don't take. I don't. I don't talk about my personal life on YouTube anymore, really. I never really talked about it that much, but I definitely don't talk about personal things on YouTube just because it's not relevant. Sometimes a little bit more on lives, but you're never gonna catch me talking about. I'm never gonna be a vlog channel, you know. Realmente eu não falo sobre a minha vida pessoal aqui no canal. Nesses vídeos mais antigos eu falava um pouco mais sobre a vida pessoal, é claro. Mas aqui essa temática não entra muito, não é muito relevante para o canal. Um pouco mais nas lives eu partilho um pouco mais de informação assim, mas realmente este não é um canal de vlogs. Eu não faço vídeos sobre o meu dia a dia e portanto não acho muito relevante. Enfim, mas tudo são pequenas diferenças. Yeah. So my channel is a little bit more informative than it is sort of personal per se. But that's okay. I mean, I share a little bit more personal stuff on, like, my Instagram, for example. O meu Instagram, por exemplo, eu partilho um pouco mais de coisas pessoais, se bem que eu não uso com tanta frequência. Eu uso um pouco, mas é mais uma rede. Ok. Também acho a Euronews em português é um bom canal para treinar o ouvido para o português europeu. Sim, com certeza. Outros canais de TV ou rádio, por exemplo, a Rádio Observador Online. A Rádio Observador Online, entre outras, há muita rádio para ouvir em português. E simplesmente para música. Quando eu ouvia, hoje em dia não ouço muita rádio, por exemplo, mas eu gosto do canal Oxigênio em Portugal, tem boa música. Rádio Oxigênio. Mas há muitos canais de rádio que têm português europeu falado, programas de conversa, que sempre valem a pena ouvir. Yeah, the radio in Graça gave the suggestion of Rádio Observador. There are lots of radio channels, radio stations in Portugal that you can hear Portuguese and listen to the radio. I don't listen to the radio that much anymore, but even for things like music, I mean, there's a music station called Rádio Oxigênio, which has good music that I used to listen to. But there are lots of talk radio stations as well. And that's yeah, the radio is definitely a great way to train your listening and to keep Portuguese in your midst with more frequency. But because you can put the radio on in the background and develop a passive understanding, for example. Yeah. Vídeos longos tendem a dar uma baixa no engajamento. Na verdade, é exatamente ao contrário. Os vídeos mais longos do meu canal servem muito para inflar o engajamento. Porque dão melhores números em termos de horas vistas no canal, que é a métrica mais importante no YouTube. Então, realmente, eu tento fazer vídeos de certa duração para sustentar isso. Eu não gosto de fazer vídeos curtos, mas eu
ando a pensar em fazer vídeos porque o YouTube tem essa coisa de shorts agora. Então ando a pensar em fazer vídeos de 1 minuto ou menos. Tipo, eu podia fazer vídeos do tipo Em Bom Português, aquela série mal criada que não teve grande futuro, e que depois eu perdi o interesse em fazer. Mas eu ando a pensar em fazer vídeos, tipo, se calhar algo dessa série, transformar essa série para shorts. É possível, mas agora temos disso. Mas por falar em vídeos mais curtos, eu já não faço vídeos tipo a menos de 8 minutos por causa disso. Actually, longer videos are actually better on YouTube for engagement. And I find that when I post really long videos, it's actually better for my engagement. It would be better if I made a 20-minute video every 2 weeks. My channel would definitely be a little bit more zesty. But I will continue to make videos about the subject. I will continue to make the same or higher quality videos about the subjects that I do with the frequency that I do. I always make my videos because I'm interested in the topics themselves, and I would like to share that knowledge. So that's the fundamental basis of my channel. I don't depend on this channel for money or anything. My channel is not monetized. I'm here to teach about Portuguese linguistics and hopefully enable people who are interested in Portuguese linguistics to also explore those interests and also have a platform from which they can continue their studies and find other things that they might be interested in linguistics or in Portuguese or what have you. Como eu digo, eu vou continuar a fazer os vídeos com a frequência que eu faço, pois depende do meu interesse no assunto, mas também depende... bem, eu faço os vídeos por interesse próprio nos temas, nas temáticas. Eu quero que estes vídeos sirvam para sustentar o interesse de outros também, para ensinar alguma coisa aos outros sobre a linguística portuguesa e a língua portuguesa, que se tiverem o efeito de dar mais alguma informação a alguém que procura essa informação e ser um ponto de partida para essa pessoa continuar nos estudos sobre a língua portuguesa ou linguística, o que quer que seja, nos temas dos vídeos, isso para mim já é o alvo dos vídeos e é por isso que eu faço os vídeos. Eu vou continuar a fazer os vídeos dessa forma. Claramente, se eu fizesse um vídeo de 20 minutos cada 2 semanas, o canal teria um pouco mais de vida, mas eu não me preocupo com isso. Por exemplo, este canal não tem fins lucrativos, não há publicidade no meu canal, nem nada disso, e provavelmente nunca vai ter. Eu faço os vídeos realmente porque eu quero tanto aprender e saber mais sobre os temas, mas também eu quero partilhar esse conhecimento. Isso para mim é importante. Eu acho que pode ser útil para muita gente também partilhar esse conhecimento e ter mais sobre a língua portuguesa na internet, porque eu acho que há uma relativa escassez de informação sobre a língua portuguesa como um todo na internet. E é por isso que eu faço estes vídeos. Yeah. I mean, I really just don't think that there are enough videos like that on YouTube at this point. Still. And so for me to be able to contribute my part in some small way is really the goal. Se morasse em Portugal, nem água ia beber, só vinho verde na veia. O vinho verde é bom. Portugal tem muito bom vinho. Portugal tem o melhor vinho do mundo. Eu não hesito em dizer isso porque realmente a qualidade do vinho em Portugal é altíssimo. E não só o vinho verde. O vinho verde, na verdade, o vinho verde é uma denominação regional de vinhos, e Portugal tem muitas regiões onde se produzem vinhos de todos os tipos. Vale muito a pena conhecer todo o país através do vinho, e realmente, estando em Portugal, é mais fácil. Eu sempre comentava da secção de vinhos nos supermercados ser uma maravilha do mundo, porque em qualquer supermercado
em Portugal tens uma grande seleção de vinhos que não existe propriamente de onde eu sou, por exemplo. Um, enfim, um, sempre tem que ver. É tipo, eu aconselho vivamente passar um tempo no país. Para quem tenha interesse, aconselho sempre vivamente passar tempo no país a fazer isso. Familiarizar-se com os vinhos, com o país, através desses interesses, porque é a partir disso que crescemos com a informação e novos caminhos da vida. Eu vou na vida assim. Eu passo a vida assim. Ok, os verdes e os rosados, espumantes, são divertidos? São. Os irmãos de vaca têm vários vídeos disponibilizados dos vinhos portugueses, fazem muito bem, mas ao mesmo tempo não tens medo de partilhar as coisas mais pessoais connosco. Estamos aqui, não importa o assunto. Sim, é tudo consoante a relevância. Tudo depende da relevância, mas medo em particular não tenho, mas é simplesmente uma questão de relevância para o canal. Eu partilho detalhes que eu acho relevantes, mas alguns detalhes não são tão relevantes, então não partilho. Yeah. Yeah, in terms of talking about personal things on lives and on the channel, I talk about what's relevant. It all depends on what's relevant, so that's pretty much the long and short of it. What's the map in the background? The map in the background is an old-timey map of the Iberian Peninsula. I guess I can try to show you. Okay, it's not going to work out that well. Anyway, you can see that. It's an old-timey map of the... there we go. Okay. That is an old-timey map of the Iberian Peninsula. Not a lot to add to it. I have not really determined what exactly the language is supposed to be that the map was written in. I think it's like it's like old French Latin or something. But it's got a very old provincial or regional division of the Iberian Peninsula. And honestly, I got it because I thought it was very aesthetically pleasing. I love maps to begin with. And of course I love the Iberian Peninsula. So yeah, I've actually had this map you will actually see in some of my videos from 2014. Because that's when I got it. And I believe it's in the background of some of my videos from 2014. Yeah, so fun fact. Sempre que quiser conversar sobre esse senha not that bad at geography. Mas as cores representam o que exatamente? Representam as regiões de Portugal e Espanha. Na Rádio Observador gosto muito de ouvir o programa E o Resto é História, também dá para ouvir em podcast. Podcast é uma opção para rádio também. Podcasts já em si são como rádio à vontade, tipo, tu podes ouvir em qualquer momento, não dependes da programação da rádio, isso. Sempre é uma boa opção. Podcasts são sempre, e cada vez há mais, então podcasts são sempre interessantes. Eu sempre procuro por mais podcasts. Eu na verdade não ouço muitos podcasts. Eu queria mais podcasts de qualidade de Portugal, tanto por pessoas quanto por veículos mais tipo organizações, ou mais tipo de notícias ou coisas do jeito. Se tiverem sugestões ou dicas, sempre aceito. Sim, mas eu acabo por não ouvir tantos podcasts por causa de tanto não conhecer, mas quanto acabo por perder tempo e não acontece. Radio Observador has like podcasts. Some of their programs have podcasts. I think podcasts are a great way to listen to radio type programming. So if you're talking about you don't have to be
you don't have to rely on like the programming of a radio station. You can just listen to a podcast on demand whenever you want, and so it's a great option. And there are always ever more podcasts available. It's actually something that I'm always seeking more of. Just whether it be from people themselves or thematic ones or like more sort of newsy organizations making podcasts. From Portugal particularly. I don't end up not listening to that many, just partly because I don't know. I have a hard time finding them, and then I end up not having time, or I just don't. Yeah, the time can be kind of an issue. Deixei um dos meus vídeos favoritos. Obrigado. É um bom vídeo. Podem partilhar esse vídeo à vontade. Eu tive muito gosto em fazer esse vídeo porque foi algo... Eu pensei de repente nesse assunto, nesse tema do vídeo sobre a construção Deixa Eu, em português, brasileiro. E fiz o vídeo e foi com muito gosto. Então podem partilhar à vontade se gostaram. Vídeos mais longos, não sei o que as cores representam, estará à espera da resposta. Elas têm a ver com os idiomas, não têm a ver com os idiomas. É a divisão política antiga, que na verdade tem muito a ver com a divisão política atual. Os vinhos bons nos Estados Unidos, não diria que são muito caros relativamente ao poder da aquisição dos Estados Unidos, mas por falar em termos reais, o vinho na Península Ibérica, em Portugal e Espanha também, é mais barato aqui. Então, nos Estados Unidos, onde pagamos, por exemplo, 5 euros por uma garrafa decente de vinho aqui, nos Estados Unidos paga-se 10 a 20 dólares. Ou seja, um preço bastante mais inflado. É basicamente isso, mesmo sendo um vinho dos Estados Unidos. Portanto, eu diria que não é exatamente a mesma cultura de vinho, mesmo em estados como Califórnia ou Oregon, onde se produzem vinhos de qualidade, pelo menos internacionalmente reconhecidos. Isso que eu digo que eu não sou exatamente o maior apreciador de vinhos americanos, já pessoalmente, mas isso são gostos. All of my wine knowledge comes from that Bon Appetit wine show. I stopped watching Bon Appetit when they imploded on themselves, and that's, to each their own. But yes, I could see that. I understand that, for sure. Every Portuguese wine I've had was great. Yeah. Portuguese wine is fantastic. Portuguese wine is the best wine in the world, and I will always say that, and I don't care how biased I sound. Let's see what we've got going on the Discord. Something. Oh, it's in the admin channel. That's not important for anybody but me. Somebody left the server. That's okay. That's not that big of a deal. Yeah, we have this. Speaking of Discord and housekeeping, we have the Discord. So if you are somebody who is interested in talking in Portuguese or about linguistics and Portuguese and languages and culture and other things like that, you can certainly come chat with us on the Discord. There's an invite link to the Discord in the description of all of my videos, including this live. There should be, including this live. It's there on all of the videos and what have you, so you can go join the Discord server if you would like to. The Discord has definitely seen more active days, but that's really not that big of a problem either. I have also been significantly more busy with work. I've been significantly busier with work lately, and so just as much the Discord as my videos have been a little bit of a backseat, but that's okay. You can find Portuguese people and Brazilians and people from all over the world who have an interest in languages and cultures and Portuguese especially on the Discord, and you can improve your Portuguese and or your English. So if you're interested in that, you can definitely join the Discord. I definitely recommend it. More and more people use Discord to chat with people, and so it's another server that is at your disposition. It's pretty simple to join it and get started chatting on there. You just have to take a minute to read.
But I definitely recommend it if you're interested in these. We're having these conversations on this live. It's definitely a place for that. And I definitely would be interested to see more Portuguese people on it. Também acrescento aqui, porque eu vi uma coisa no Discord. Podem ficar à vontade de fazer parte do Discord. Tem um servidor profissional de um Discord. É um sítio ótimo para falar sobre estes temas das lives, tipo linguística, português, cultura, coisas aleatórias. Continuamos a conversa no Discord sempre. O Discord já viu dias mais agitados, mas isso também não tem grandes problemas. Eu, ultimamente, também, por exemplo, ando mais ocupado com o trabalho e, portanto, os vídeos e o Discord e muito mais na minha vida têm andado com menos prioridade. Agora, isso não tem grande coisa a ver com nada. Ainda assim, é um excelente sítio para melhorar o português, para quem esteja a aprender o português, mas também é um excelente sítio para melhorar o inglês. Temos canais no Discord para falar em português e inglês. Então, sempre há uma conversa a ter. No Discord é um ótimo sítio para isso. Cada vez mais pessoas usam Discord no dia a dia para comunicar com outras pessoas. E este é mais um servidor a que podes aceder, por exemplo. Aconselho muito. Temos um link de convite para o Discord na descrição de cada vídeo. Também se encontra diretamente no canal, como tudo. E dentro, nos links das lives também existe. Está lá. Graça, eu acho que reconhecem as cores da bandeira portuguesa, mas eles estão a falar das cores que aparecem no mapa aqui da Península Ibérica, que são cores aleatórias que representam as várias regiões do Reino de Espanha e, eventualmente, na sua história de Portugal também. Aragão, Castela, Portugal, etc. E as várias cores representam as divisões políticas dos respectivos reinos nesse mapa. Yeah. Okay, what else was I saying? I was saying other things. Oh yeah, o Discord. Então, aconselho vivamente, como dizem os portugueses. Os portugueses gostam de usar essa expressão. O Discord está sempre lá. E eu gostava de ver mais portuguesas no Discord, se tiverem interesse, em falar com pessoas interessadas nas mesmas coisas. Pois, em uma extensão destas lives, se tiverem perguntas, eu estou basicamente sempre no Discord, quase sempre disponível. É uma das melhores formas de me contactar é através do Discord, se não o Instagram, por exemplo. Realmente aconselho, se tiverem interesse nisso. Podem fazer parte do Discord. E é simples. São pequenos passos, é só ler e aceder aos servidores. Okay, I don't even remember where the hell we were. So, we'll get back to... now I remember. We will get back to fluency in just a minute. We will definitely talk about that. We will continue to talk about fluency, which is the thing that I was talking about, although I'm very happy that there are people here now talking about other things. But there is actually something else, a question from a comment on... Somebody was binging my videos and leaving lots of comments, and I love that. I love when that happens, and I'm very happy for it. And they left a comment asking me something, and I will talk about that here, and then we'll get back to fluency and the trials and tribulations of being more fluent in Portuguese, because fluency can be a little deceptive. Okay. O clima da Califórnia é mediterrâneo, sim. O clima da Califórnia é mediterrâneo, pelo menos na Califórnia litoral, porque no interior tem vários climas. O Capitães de Abril está no YouTube, uma dica interessante para quem tiver interesse.
sempre se aceitam dicas de coisas disponíveis no YouTube, claramente. Ok, what was I? Ok, so yeah, eu já vou voltar ao já vou voltar ao assunto dos picos da fluência e estratégias para melhorar a fluência e tudo, etc. Mas tenho antes uma pergunta que eu recebi, alguém que estava a ver todos os meus vídeos ao mesmo tempo, e algo que eu gosto muito de ver, e gostava de deixar comentários. Um dos comentários tinha uma pergunta, gostava de responder a essa pergunta aqui na live, porque eu achei super adequado para a live. Algo que com alguma frequência respondo nestas lives e em geral, mas eu queria responder também aqui. Antes de continuar com o grande assunto do dia. So let's get into this question that I got on one of my videos that I thought it would be relevant to talk about. Here. It's something that I have. It's a type of question that I have answered already before on these lives and just in general in my life from people, but I thought this would be another good place to answer that. The question was that this person wanted to know what I think about Brazil and if I intend to visit Brazil someday. I think the answer is very simple for the second one, is that yes, I know quite a lot of people in Brazil. I know quite a lot of people in Brazil, and so it would be kind of silly for me to say that I don't want to visit Brazil, because I know a lot of people there, and it's an entire different country, a new country that I have to sort of explore and visit. So yes, I would love to visit Brazil. By all means. I think Brazil, what I think of Brazil as a country is a little bit more interesting. I know we have a lot of Brazilians in the chat, so that is also something that that is also a topic that might be relevant to other people who are here and have different perspectives on that. But yeah, so I do want to go to Brazil. For me, it's always been a question of, do I have the time? Am I working a lot? Whatever. Do I have the money? Transatlantic trips are not cheap. Brazil obviously is not an expensive country to visit, but if I feel like if I'm going to travel somewhere in terms of a country so large as somewhere like Brazil, I would want to do it quote unquote right and spend a decent amount of time there seeing enough things and people that would make it worth my while, and so not just sort of a quick weekend or something wouldn't make sense. I would want to spend a couple of weeks or a few weeks or something, and so really it's a question of time, money, obviously, and just, I don't know, like, does it, are other people going to be able to accommodate that? So social, like the social aspect. Também consome muito tempo, mas assim uso umas 4 outras redes sociais. YouTube, para mim, é uma plataforma mais do que uma rede social. É uma plataforma mais do que uma rede social. As redes sociais são, para mim, ocupam um espaço diferente na minha cabeça e a minha interatividade digital do que uma coisa como o YouTube. YouTube for me is more like a digital platform and not a social network. Like, I think of social media as being something, like, in my head, it occupies social media occupies a totally different space than YouTube, and they are like activate different areas of my brain. Like, I don't think of them as the same thing at all. YouTube is like just like a platform that has content of things. Passa pelo interior de São Paulo se vir. É se vier. Em bom português dizemos se vier. Se vir é do verbo ver.
Eu tenho um vídeo sobre isso. Paulo Henrique said something that was common in Brazil to say, but in formal Portuguese is not correct, which is se vir para cá. Se vir is actually from the verb ver, to see. If you're writing carefully, you would say se vir. I have a video about that if you are interested in it. This is just an opportunity for me to plug my video about that. Okay, yeah. Yeah, so for me, it's just a matter of visiting is a matter of, do I have the time? Do my friends have the time? Would I be able to afford doing a trip properly? And the answer for 10 years has been no. I don't know, exactly when I'll be able to get around to traveling more appreciably, but I hope to do so sooner rather than later. That's the answer to the second part of that question. We'll get into the first part in just a minute. A pergunta que recebi nesse vídeo que eu queria responder foi: gostaria de saber também o que acha do Brasil e se pretende visitar o Brasil algum dia. Isso foi a pergunta, a curiosidade. A resposta é bastante. A segunda parte dessa pergunta, a resposta é simples. Eu sim pretendo visitar o Brasil algum dia. Algum dia, ênfase em algum dia, porque não sei quando. Sempre foi uma questão de tempo, dinheiro e disponibilidade de pessoas. Eu conheço muita gente no Brasil, mas muita gente, em praticamente todo o país, em todas as regiões, literalmente. Mas é uma questão da intersecção de tudo isso. E, portanto, não me tem sido possível estes últimos 10 anos. Mas queria sim. A resposta simplesmente é queria sim, eu quero ir, pretendo ir algum dia, quando me for possível. Não sei quando isso vai ser. E não tenho noção de quando isso vai ser, realmente. Isso vai ser um pouco complicado, mas vamos vivendo a vida e vamos vendo quando vou poder realmente fazer as viagens que eu pretendo fazer. Eu tenho passado muito tempo sem muita capacidade para viajar e eu quero mudar isso cedo antes que tarde. Já vamos ver, não sei. Mais cedo que tarde. Mas, enfim, é isso. Eu conheço muita gente no Brasil, conheço muitos brasileiros, tenho muitos amigos brasileiros, etc. Seria um disparate dizer que eu não queria visitar o país. É um país novo a descobrir, é um grande país, tem muito a oferecer, muito a descobrir. Algum dia vou fazê-lo, só não sei quando. Okay, so to get to the first part of that, though, is what do I think of Brazil? Which is kind of a big open-ended question. I mean, I think that you can think a lot of things of a country, but I think if we're talking about impressions of a country, we have to keep in mind that I, myself, am from the United States, which has its own particularities. And so that carries with it certain perspective, I think, in terms of how we think of countries and how you can answer a question like that. My answer for something like, what do I think of Portugal, or what do I think of Spain, or what do I think of Brazil, or whatever, is going to be informed by the fact that I am, first and foremost, born and raised in the United States, and I have that cultural background. And so I'm not necessarily going to have the exact same impression or perspective on countries and places and things as somebody else from a different background or culture or what have you. That being said, I think Brazil is a very large and very complicated country, and I think that people often kind of place Brazil and Brazilians into an oversimplified box of whether it be caricatures or stereotypes or just simple sort of over-exaggerated facts or other sort of things for both positive and negative means. I think a lot of people often have a fairly negative view of Brazil because it's
Brazilian people can often be poor, and that carries with it certain stigmas, socially speaking, and people can be classist and have those sort of perspectives. I also think that people can have positive stereotypes, but stereotypes nonetheless of Brazilians as being very sexual and partiers and what have you, that, Brazil is just one big carnival, which is also not necessarily inherently true, for as much as it might exist and happen at the time of carnival or whatever. And so I think that there are positive and negative sides that tend to be prevalent about the country and the perspectives that people have of the country. My take on Brazil is simply that it's just more complicated than that, and this is informed by the fact that I know a lot of people from there and the fact that I am a Portuguese speaker. And so I've had plenty more time to sort of understand the country through the people and the culture, more properly speaking. And so to me, Brazil has a lot in common with the United States to me in a lot of ways, where it's kind of this big behemoth that is just sort of lurching forward into the future, and is hard to sort of manage and deal with. But at the same time, when you break it down into smaller parts, you start to sort of see what's more interesting about it as a place and also as the people that are from there. I think it's hard to talk about Brazil as one big entity, although we do spend a lot of time, even on this channel, kind of spend a lot of time talking about Brazil as like a monolith or a big thing, whereas it's really not that simple. I mean, the country of Brazil is larger than the contiguous lower 48 states in the United States. So there are going to be a lot of massive differences, social, economic, etc., based on whatever region you happen to be in. I think there are some general things about Brazil that I grew up in, the United States, which is not the most secure place in the world, but I would say that when I was growing up there, it was a little safer than it is now. I think there's been more of a proliferation of guns in the United States since I left. But now, especially living in Europe, I think that I come from a background where the concept of personal security, and I think this will say a lot for some people, but the concept of personal security that I have in my day-to-day life is something that is very different to what is true of Brazil, regardless of where you are, really. Which is just that I don't have a great conception of insecurity when walking down the street, for example, and I know that that is something that exists in Brazil, but that I have a hard time sort of conceiving of. Where, Brazilians always talk about when they come to Europe that it's really cool that you can walk down the street with your phone in your hand because you're not going to get robbed at gunpoint or whatever. Or I think about how you don't have to worry about the fact that, like, your wallet is showing through the pocket of your pants or something. That it's not going to attract attention or something. These are things that in my day-to-day life I have never had to think about, but that Brazilians think about constantly, and it's just second nature. You always are looking over your shoulder, and you're always much more aware, I think, of your surroundings than I feel like I am required to be in the very safe places that I live in Europe as well as in the United States. I also happen to come from a city that's very secure. And I think security is a big thing when I think about Brazil and Latin America in general, because there are these sort of elements that exist. And it makes tourism a little bit more complicated, let's say. Leonardo Silva, bem-vindo. And so that's one of my impressions of Brazil. The other, I'd say that Brazil as a country is also, the sum of its parts, which is to say it's like the people that make it up, and that is where you see a really wide variety. I think I know Brazilians of all different sorts of levels of education, backgrounds,
and all sorts of things. So you have different sides of Brazil where you have the Brazil that's very ultra modern and advanced and highly educated and has that sort of a background, and you have the Brazil that is much more humble and has fewer resources and gets by anyway and just kind of makes it work. And I know people from all of those different sort of backgrounds, and so I think that Brazil is a country that you think of in terms of potential, but it's kind of forward looking. You have to sort of think of it in a forward looking way and sort of make do, more so than it's like a place where you would go to have a museum type experience with people where you just see things and there are certain, I don't know, like tried and true standards for things. I think that Brazil is a place where I feel like you will have an experience based on the people you know or are able to meet, more so than like if when people go to Europe and they just go see monuments and they can have a baseline sort of thing, and just have certain baseline expectations. I think it's easier to do that in a place where I think that history and those sort of things are more established in Europe than they are in Brazil, per se. That's what I'm kind of getting at. Will I ever do a bilingual live with Spanish and English? No, because I don't really like Spanish that much. I mean, to put it bluntly. It's not necessarily... Well, I don't actually really have anything against Spanish. I just don't like it as much as Portuguese. That much is for sure. Yeah, and I don't really use Spanish that much I use Spanish only as much as necessary in my day-to-day life. So, Spanish is not really relevant in my world, to be honest. I mean, nothing really against it. It's just not for me, personally. And I don't have... it's just... Again, it comes down to the question of relevance in terms of, like, is it relevant to the things that I do on my channel? I don't think I have enough people who speak or are interested in Spanish or Catalan for that to be something that I would really do here. But I might do a video comparing differences between the two, perhaps, sometime. We'll see. That's definitely an option. Videos in my other languages. I have a really old video about the languages that I speak that does feature me talking in them briefly, very briefly. So if you want to watch that, I think it's I think the title of the video is something like I speak 5 languages or something like that, but it's from I think 2017 or something like that. You can go watch that and that'll give you a little bit of a taste of me talking in other languages, although my accent in Spanish and Catalan have both improved since then. But going back to Brazil and impressions of Brazil, I think that it's a country that's, it's like, it's the new world, so to speak, and it's a country that hasn't really consolidated itself touristically outside of very, very, very specific places in Rio. I mean, Rio really has the most well-known and most specific sort of points of international interest in terms of tourism. And it's a country that, for as massive as it is, does not have that sort of same level of established, well-trodden paths. And so you have to make of it what you will on a social level, which means that you're dependent on the experiences of the people that you know, which means that you're dependent on all of these different Brazils that exist in the country, in terms of access to culture, access to resources, access to other things, And so for me, my impression of Brazil is that it depends very heavily on your social environment with Brazilians, to put it in a more eloquent way. Okay, I'm going to check the chat, and then we're going to get back to that. Em português. Se vim, tenho que corrigir por mais que não pareça. Telegram, ok, não sei isso. Faz cara de mal para passar num bairro perigoso e entenda a nossa realidade. Realmente. Safety is a very real thing, especially in big cities. Yeah, I mean, that's something, and safety is not something that I really think about. I kind of, to be honest, take safety for granted in Europe, and,
there are places that are less safe or secure in big cities in Europe, in Western Europe, but the concept of being less secure in Barcelona or Paris or Lisbon has nothing to do with what would be considered less safe in Brazil. Por exemplo, a própria ideia do que é insegurança, falta de segurança, num sítio, em determinado sítio, em Barcelona, Paris ou Lisboa, não tem absolutamente nada a ver com qualquer sítio no Brasil, por exemplo. Sim que temos zonas que são mais perigosas ou zonas que as pessoas dizem que são violentas ou perigosas, mas aqui na Europa não temos insegurança da mesma forma, nem de longe nem de muito longe, e não é de todo a mesma coisa, não é de todo a mesma coisa. Não estamos a comprar a mesma coisa aqui, realmente. Ok. Interesses são interesses, ele não ficou insensível à gravidade do problema, etc. A guerra. One thing that I realized thanks to Google Street View is that the peripheral areas of Brazil look identical to the rest of Latin America. Yeah, that's true, for sure. That I never complained about Brazilians being Latino or not. That's funny. So no more videos of my other languages then? Probably not, just because I already have that older video and I don't necessarily think I'm going to make... one video that is probably going to come this spring or summer is going to be an updated video about how I learned to speak Portuguese. With me speaking in Portuguese, actually speaking in Portuguese in the video. I'll probably do an updated version of that video, but I don't tend to have an interest in remaking the videos that I've already done, regardless of how old they are. I kind of make my videos and then I move on, unless there's something else to add to it that can make for an extension or slightly different complementary video. Portanto, realmente, outro vídeo com as outras línguas que eu falo, dificilmente me vejo a fazer outro vídeo assim, porque eu não gosto de repetir os vídeos, a não ser que haja alguma coisa, algum pormenor a acrescentar para que seja um vídeo mais tipo complementar. Or the USA, let's be real here, mass shooting in the mall would never... Yeah, I mean, the idea that I can think of even just my own home state, like, you have to worry about going to the grocery store. The US has problems as well, for sure. Unfortunately, Brazil has even more problems. Infelizmente, por mais que haja problemas com isso das armas nos Estados Unidos, e realmente os Estados Unidos têm problemas com isso, mais ainda depois que eu já fui embora do país, mas eu cresci num período em que não houve relativamente tanta violência quanto a isso, mas de todos os modos o Brasil tem uma situação bastante pior ainda que isso, infelizmente. Eu acho infeliz porque ninguém merece, mas isso é o que acontece. Being with nem de longe nem de perto. Sim. Being with locals is always your best bet at having an authentic experience. Absolutely, yes. In any place, obviously, but I think that, especially in a place like Brazil, se eu não traduzi isso para português, eu vou repetir outra vez, mas o Brasil para mim parece-me um país bastante dependente da situação. Sim, eu não disse isso em português, mas enfim, para falar um pouco sobre a situação do Brasil e o que eu acho sobre o Brasil, é uma questão ampla e complicada. Eu acho que a perspectiva de onde somos e a perspectiva cultural que temos por causa da nossa experiência em países influencia muito a nossa perspectiva relativamente a outros países também. Tanto que
para eu falar de um país como o Brasil ou qualquer outro país, eu vou ter uma perspectiva, enquanto americano, diferente de uma pessoa de outro país. Uma pessoa, por exemplo, a exemplo do Alex, um, uma pessoa do Japão vai ter uma perspectiva diferente dos Estados Unidos, do Brasil, de Portugal, etc., do que eu tenho dos mesmos países. Tudo tem a ver com a cultura que nos influencia. Eu nasci e cresci nos Estados Unidos durante 20 anos, depois já tenho passado uma década na Europa, na relativa segurança da Europa. Não temos grandes problemas de segurança aqui na Europa, que sim o Brasil tem. Os Estados Unidos também em menor grau, mas também têm. E tinha menos também quando eu estava nos Estados Unidos, não era um problema tão grande assim, tão grave. Na última década, desde que fui embora do país, tem vindo a crescer cada vez mais, infelizmente por causa do crescimento da disponibilidade de armas e outros fatores culturais e políticos. Então, os Estados Unidos também têm os seus problemas e realmente nunca vou negar isso. Mas por falar na segurança, infelizmente é um tema altamente relevante e importante por falar no Brasil. Então, achar do país, a primeira questão que se me levanta é a da segurança e a própria questão da perspectiva de segurança. Eu ando cá nas ruas sem pensar no telemóvel na mão ou se aparece a carteira no bolso ou coisas assim. Eu sempre tive essa experiência, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas os brasileiros pensam nisso diariamente, mesmo sem pensar, tipo, é algo já subconsciente, ter sempre olhar pelo ombro e estar presente numa situação, sempre ter consistência do que há nos redores. É um paradigma diferente e é um paradigma altamente relevante que os brasileiros têm na vida cotidiana, e eu acho que isso influencia bastante quando falamos e pensamos em coisas do tipo viagens, turismo, uma estada casual num país e coisas do género. Então, isso é, infelizmente, é um problema no Brasil. O Brasil tem um problema com isso e é algo que conhece e reconhece, e influencia a minha opinião do país, mas o país também é maior que a soma das suas partes e depende muito das pessoas brasileiras. E quanto a isso, o Brasil é um país enorme. O Brasil geograficamente é maior que os 48 estados contíguos continentais dos Estados Unidos, por exemplo. Um país de tanto volume geográfico não pode ser reduzido numa coisa simples e só. Obviamente, cada região, cada local vai ter as suas particularidades e vai ter uma situação diferente, digamos assim. Portanto, eu acho que não se pode falar no Brasil como um todo, mas sim temos de ser mais específicos relativamente ao país, porque é tão enorme que depende de muitos fatores particulares a cada região e a situação de cada local a que vamos ir, ou em que vamos, ou cada local que vamos visitar, por exemplo. E também, por falar na perspectiva do Brasil, a minha perspectiva é que se trata de um país onde, por fins de turismo, é preciso, na verdade, ter mais em conta a situação social do que necessariamente é um país com um turismo altamente desenvolvido. Não é um país como os países da Europa Ocidental são, por exemplo, que são basicamente como um Disney
de visitas da vida, ou que têm um caminho já altamente bem definido. O Brasil não tem uma rota turística muito desenvolvido, fora de certos pontos do Rio de Janeiro e outros pontos. Um, e esses pontos são poucos. Portanto, para conhecer o país, é preciso conhecer o país através de uma situação social, de conhecimento social, através das pessoas que podes encontrar lá. Portanto, o Brasil, sendo um país com tanta variedade de pessoas, de tantas situações, desde alta cultura, alta educação, altos meios financeiros, etc., há mais situações mais pobres, situações de viver a vida de qualquer jeito que dá. Eu acho que há muitas situações diferentes e a experiência. É claro que a experiência social em qualquer país vai determinar como se passa uma visita a esse país, mas eu acho que é ainda mais relevante no Brasil, num país como o Brasil, que não tem o turismo base que tem sim, tipo a Europa e muitos dos Estados Unidos, etc. Essa, por exemplo, é a minha perspectiva do país, sendo que eu conheço muitos brasileiros de todos os níveis sociais, todas as classes sociais, etc. Tenho ficado com essa impressão do país, que é um país complicado, é um país vasto, que tem muito, simplesmente tem muito de tudo. Que eu acho sobre o que se passa na Ucrânia, eu acho que é uma situação complicada e é política que eu não quero entrar muito nessa política, mas eu acho que é uma situação bastante infeliz, por assim simplificar. Yeah, what I think about what's happening in Ukraine, I don't necessarily want to get into politics, but it's not a great situation, that's for sure, to simplify that reply. Essa é a clássica, se alguém perguntar que horas são, não tirar o telemóvel para olhar, sim, exatamente. Agora, para perguntar que horas são, as pessoas... É tão diferente aqui que é capaz de ninguém te perguntar isso a mais hoje em dia, por exemplo. Aqui, porque tu podes andar com o telemóvel na mão, na rua, sem pensar duas vezes. Por exemplo. O Brasil podia ser facilmente uns 5 países. Sim, temos grandes países assim, como o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, Canadá, etc., que têm grandes regiões e micro-regiões também, a mesmo nível. Por continuar a falar do turismo, eu acho que o país tem turismo doméstico um pouco mais desenvolvido, mas uma pessoa não lusófona, uma pessoa que... uma pessoa que não fala português vai ter dificuldades no Brasil, já para começar. Eu acho que também é um país em que é mais preciso falar a língua local para ter uma experiência boa e para ter uma experiência significativa, tipo, ou significante, porque o meio social vai ser mais bloqueado a pessoas que não falam português. Isso para começar. Agora, também, para quem não seja lusófono, a pessoa não lusófona não vai conhecer pontos turísticos de interesse como Fernando de Noronha ou parques naturais em todo o país. Realmente o turismo é mais limitado para alguém vindo de fora que não conheça o país através da cultura, através da língua. Eu acho que o Brasil se reduz muito no contexto social, por isso que eu digo, uma pessoa tem que conhecer o Brasil através das pessoas brasileiras, porque é com essa gente que vai começar a aprender mais sobre o país, vai começar a conhecer o país.
Eu tenho a impressão que isso é mais importante no Brasil do que outros países. Especialmente países europeus que não têm esse problema, ou que não têm, não vou dizer problema, mas não se encontram nessa situação porque já têm caminhos muito bem estabelecidos de monumentos e locais e etc. Que pessoas podem visitar facilmente sem precisar de falar a língua local e sem precisar de ter interesse social, mas que podem dar uma experiência cultural significante mesmo assim. E há outros sítios do mundo que são assim também. Os Estados Unidos têm bastante isso, bastante bem conhecido. Vários países asiáticos, etc. Mas o Brasil, por, por maior que seja, não se tem desenvolvido tanto a esse respeito. Indígena menos de 0,5% da população e diminuía a cada dia para o homem branco fazer mais fazendas. Infelizmente é verdade. Pelo que tem visto em muitos canais, muitos brasileiros passam pano ao que a Rússia fizer, têm medo que o Ocidente queira invadir a Amazónia. Em parte eu acho que o Brasil tem problemas próprios. O Brasil é longe da Rússia, da Europa, e tem não poucos problemas para se tratar em casa. Eu acho que os brasileiros tendem a preocupar-se com os problemas lá de casa, em primeiro lugar, e a maioria de vezes isso não tem grande coisa a ver com o exterior. Isso também é verdade. Mas isso também tem a ver com a situação geográfica, que influencia, portanto, a situação cultural. Isso eu acho normal. Isso eu acho até super neutro. Um, yeah, I think Brazil is also a country that is very far from like Europe and things happening in the rest of the world, just based on its geographic location. So Brazilians tend to be more concerned with things going on in Brazil, in to begin with, first and foremost, much more so than they are going to care necessarily about the things happening in the rest of the world. And so they're also going to be sort of informed by that perspective of the things happening in Brazil are going to be much more the focus uh, of their day to day lives than things happening in the rest of the world. And I don't think there's anything positive or negative necessarily about that. I think it's just a sort of a negative fact of life, and that has to do with the fact that Brazil is just really far from a lot of rich other regions of the world and so on. Um, it's I think pretty normal that a Brazilian would care more about what's happening in the Amazon, regardless of where you fall on the political spectrum of that, than maybe necessarily what's happening in Russia. Ok. Vamos voltar então, portanto, já respondida à pergunta sobre o que eu acho do Brasil. Eu acho que o Brasil é complicado, como qualquer país, especialmente os países maiores. Eu acho que isso dá a resposta a essa pergunta ou a essa curiosidade que tinha. Eu acho que o Brasil é complicado e o Brasil não é maior que os brasileiros, por exemplo. Então, para mim, o Brasil é mais são mais os brasileiros do que outra coisa. E então é isso que informa a minha impressão do Brasil. Que também é um pouco o caso para qualquer país, mas o Brasil em particular por vários motivos. Então, respondida essa pergunta. Yeah, so we've answered that question. So I think that my quick and short answer is that Brazil is a very large, complicated country that, somewhat more so than other countries for lots of different reasons, is dependent on it's more Brazilians and not necessarily the country as an abstract concept. Like you can sort of fake it in other places. Em relação ao canibalismo que fazia, a ideia era as qualidades de um dado guerreiro, então era meio que uma cerimónia que reconhecia as qualidades do inimigo.
Pode ser. Pode ser. Não, a situação demográfica do Brasil é a que é. Também não há surpresas nisso. Que tem a ver com alguma coisa, não sei, mas enfim. Já vamos agora passar a continuar a conversa sobre esses picos da fluência. I wanted to go back to talking about fluency, being fluent in a language, you know, and the sort of plateaus that we have and how to sort of overcome them, because it's a topic that's been coming up in conversation with people that I know recently. And something about the Carnation Revolution kind of got me thinking about it, because I think that when we think about fluency and we think about sort of making our fluency more sophisticated or eloquent, and becoming more and more natural, and not as opposed to, you know, sounding sort of robotic and artificial, albeit fluent. I think it's very relevant to talk about sort of how we can go about acquiring more vocabulary in a very sort of not just reading things in a thesaurus, but contextualizing this eloquent or this more eloquent or more verbaceous sort of requirement that we have as people who are becoming more fluent, in order to pass on to a higher level of fluency and just continue learning our language, because language learning is a lifetime thing. We will always be learning a language. If you have started learning a language and you speak it fluently and you continue speaking that language, for as long as you are speaking a language that you are learning, you are going to be learning that language, whether that's your native language or otherwise. But you will notice and feel like you are learning the language more so when it is a second language. So that's a baseline fact. But in terms of being fluent, especially as an adult learner, I think that there are strategies that we can take to developing a more sophisticated vocabulary and feeling more fluent, even though perhaps other people's perceptions of our level of fluency isn't necessarily going to change all that much, but it's more about a personal knowledge and feeling that we have of being able to express ourselves with ever greater sort of eloquence and what have you, and sophistication. The most common thing that I see and recommend to people who are hitting a plateau where you feel like you really can express yourself quite well, but you don't necessarily feel like you have that inner thesaurus in your head with all the little words that have subtle nuances that mean kind of the same thing that you might in your native language. Because when we talk, we talk in a way that, in our native language at least, we talk in a way that we can really give subtle shades of difference to what we're meaning to say by choosing the words that we do. And that's usually one of the big things that's lacking when we're fluent in a language, but, feel like we've peaked, even at a high level. And anyway, that the first method to that is really kind of just read a lot. Reading a lot and interacting with people who are also sort of deliberately using language at a higher level. So socially speaking, what that means is that, like, we all kind of socialize in compartmentalized ways. We all have kind of our circles that we follow or interact with certain different types of people in. So, like, your university friends are not going to be the same as your work friends, and those are not going to be the same as the people that you know for a hobby or what have you. You're going to have different friends in different places. And so when we talk about having different friends in different places from a linguistic perspective, it's really important as well in terms of wanting to learn more vocabulary, more idiomatic expressions, what have you. Depending on the company that you keep, you will learn
more expressions, and you'll pick up other people's patterns of speech more readily. And so one of the ways of picking up a greater sort of thesaurus in your head is to sort of surround yourself with people that you know are very well spoken in that language, and to talk with them and take note of the words that they say, and to incorporate more of their vocabulary into your vocabulary. But also things like reading. So if you read literature and if you read studies and other things where there's a wide base of vocabulary, you will pick up more of that vocabulary for yourself in a passive way that you can then sort of assimilate into a more active vocabulary. That's probably the single most common and most tried and true way that people learn a greater vocabulary after they're fluent, is you start reading and you never stop reading, and you pick up from literature or from nonfiction, you pick up different types of vocabulary. Not everybody likes to read books, though, so that's not the only way. Mas agora eu vou dizê-lo em português, porque eu não quero esquecer. Mas, por voltar ao assunto, Landrack, olá, bem-vindo à live. Agora estamos a falar sobre picos na fluência quando aprendemos uma língua, e estamos a falar de estratégias para melhorar a fluência numa língua, ainda que percebamos que temos um bloqueio no nível da fluência, por mais alto que seja. Portanto, muitas vezes é frequentemente a recomendação mais comum para melhorar a fluência, porque, claro, voltando ao assunto de ficar a um nível alto da fluência, mas parecer um pouco robótico ou um pouco artificial numa língua, porque não temos um vocabulário tão extenso ou amplo, ou não temos expressões idiomáticas, ou não temos os graus muito subtis de diferença na linguagem que temos na nossa língua materna para expressar as mesmas ideias, e portanto ficamos a um pico da fluência em que os outros já nos consideram fluentes a um nível parecido com um nativo da língua, por exemplo, mas com certas evidências contra a naturalidade da nossa linguagem, por exemplo, mas que, aprendendo mais vocabulário, se calhar essas mesmas pessoas não vão perceber essa aquisição linguística mais desenvolvida. É importante ter algumas estratégias, e a estratégia mais comum, eu diria, é a estratégia de ler muito literatura. Temos literatura, livros, seja ficção ou literatura clássica, ou qualquer tipo de literatura em que é preciso ter uma linguagem mais avançada e mais expressiva, com mais graus subtis de diferença, com mais sinónimos que têm diferenças subtis de significado, e etc. A literatura é o veículo mais padrão e mais fiável de ampliar o vocabulário de forma passiva, e depois que se possa colocar na prática para ser um vocabulário ativo também. Isso é o primeiro conselho. Começamos a ler e não paramos nunca. Porque também isso sempre nos parece um processo de aprendizagem, mas a realidade da vida, a realidade da linguagem é que sempre estamos a aprender, tanto na língua materna, sim, sempre aprendemos coisas novas na língua materna, mas também sempre aprendemos nas línguas secundárias, e percebemos e temos a percepção mais nítida de estar a aprender coisas novas nas línguas secundárias, porque não são tão naturais nas nossas mentes quanto as línguas maternas. Isso é simplesmente um facto do nosso ser, de ser especialmente pessoas que aprendem línguas enquanto adultos, por exemplo.
Sempre vai ser um pouco mais complicado e sempre vamos ter a percepção de de estar em fase de aprendizagem, ainda que tenhamos um nível muito alto de fluência. Então, eu vou dando voltas no assunto, mas enfim, isso de usar a literatura como veículo para melhorar o vocabulário, isso pode ter relevância em qualquer das áreas temáticas que possamos conceber. Por exemplo, não importa o género de livro, qualquer género de livro vai dar um pouco mais de vocabulário em determinada área, e isso tudo vai somar para enriquecer o nosso vocabulário a fim de melhorar a nossa fluência. Isso é o ponto. Mas também há pessoas que não gostam de ler livros ou coisas assim. Eu acho que no mundo moderno estamos sempre a ler coisas, então realmente para sentar a ler um livro ou um texto dedicado assim pode para muita gente ser algo chato ou desinteressante, e tem de haver outras formas de aprender mais vocabulário, e isso também depende da nossa situação social. A nossa situação social é como tipo, não temos segmentos sociais, por assim dizer. Temos círculos de conhecimento que são bastante distintos na nossa vida. Não, os nossos amigos da faculdade não são os mesmos amigos do trabalho, que não são os mesmos amigos dos hobbies, que não são os mesmos amigos da infância, etc, etc, etc. Separamos as pessoas nas nossas vidas por vários motivos, e todas essas pessoas têm diferentes utilidades nas nossas vidas. E isso pode isso pode resultar numa situação em que essas pessoas podem oferecer maior aprendizagem de novo vocabulário e maior alcance de vocabulário e desenvolvimento desse vocabulário e essa sofisticação no uso da linguagem, segundo as necessidades que temos. Ou seja, se procurarmos pela pessoa mais eloquente na nossa vida, vamos aprender um vocabulário mais eloquente porque absorvemos as expressões que usam, começamos a usar essas expressões, o tipo de vocabulário, os sinónimos, os graus subtis de diferença. Para quem não gosta de ler muitos livros ou coisas assim, isso também é outra opção bastante parecida com a literatura, que é a primeira opção e a primeira estratégia para muitos para desenvolverem mais esse vocabulário. In the past, I couldn't understand a word of European Portuguese, but just by watching your videos, I understand it better. Awesome, that's really wonderful. Thank you, I appreciate it. And I wish you plenty of luck in learning more Português. Força nos estudos. Embora faz desenvolvimento na escola, onde à medida que os jovens vão aprender a história do próprio país, vêm de todas as colónias de outras nações, sim. Welcome, Cauê! Bem-vindo! Eu acho muito difícil ler, muita gente tem dificuldades em ler, sentar para ler um livro. Eu não sou uma pessoa capaz de ler um livro em alta velocidade. Eu conheço pessoas que conseguem ler livros, tipo, ler uma página com uma rapidez que eu acho absolutamente impossível. Eu não processo o que eu estou a ler se não leio tudo. Conheço pessoas que conseguem não ler tudo e ainda assim assimilar toda a informação apresentada no texto. Não sou uma destas pessoas. Portanto, ler um livro para mim demora mais do que para muita gente que eu conheço, especialmente as pessoas que eu conheço da faculdade, do programa de mestrado que fiz. As pessoas no mundo académico tendem a ter mais facilidade na leitura dessa forma e eu não tenho isso. Eu realmente preciso de ler tudo para assimilar toda a informação. Um bloqueio mental, se calhar. Mas eu gosto de ler livros quando tenho tempo. Muitas vezes a minha percepção do meu tempo não me permite
sentar para ler um livro durante algumas horas. Infelizmente. Yeah, some people just don't even, for some people, reading is difficult and not a fun activity. It takes a lot of energy to, um, it takes a lot of energy to sit down and read a book. And some people read faster than others. I am not a person who reads particularly quickly. I know a lot of people who are able to skim or are able to read not everything on the page, but still absorb somehow all of the details of what is on the page. I am not one of those people. I have to read everything that's on the page in order for me to really sort of internalize it and take it in. And as a result, I don't read that quickly, especially not as quickly as people in sort of academic areas, like when I was in college or in my master's program. Those people in academia tend to have greater facility with which they can kind of do that, and I don't know if it's a mental blockage or what, but that's just not a capacity that I ever really developed. So for me, I like to read, but reading is a lot more of a cumbersome task for me, where it takes longer for me to read, so I don't feel like I perceive that I have the time to sit down and dedicate to just sitting and reading a book. I often feel like I don't have time to do so. Eu passatempo preferido, eu tenho certa medida de inveja de quem consegue ler muitos livros e passar muito tempo a dedicar aos livros, mas eu sei que tudo é uma questão de prioridades. Eu devia priorizar muito mais os livros, mas eu não... acabo por não o fazer. I admire people, and I respect people who sit down and read lots of books. And I know everything is a question of priorities, but unfortunately I just don't. I don't give books the same priority that I really ought to, and I end up not doing that. I started reading The Witcher the other day, but it was so boring. Good thing I found an audiobook on YouTube so that my hands and eyes were free. Audiobooks are a great option, for sure. I think the problem for me with audiobooks is that, just like podcasts, I will pay attention in waves. So with an audiobook, I will not pay attention to a whole block and then be like, I don't know what happened, and just find myself like sort of waking up, even though I was nominally listening the whole time. So I find that audiobooks are a lot more passive for me than reading. But it's when the reading itself is really dry, I think an audiobook is by far and away a better option, because you're still getting that information, but you're not dependent on forcing yourself to sit and read a book. Kawai começou a ler livro no outro dia, mas foi tédio. Ainda bem que encontrou um audiolivro. Para mim, os audiolivros são muito úteis. Mas eu tenho um problema, que é a atenção prestada, porque no meio de um livro assim, um audiolivro, eu sou capaz de deixar de prestar atenção e ter um bloco de tempo que eu não percebi absolutamente nada, e eu acordo no meio de outro cenário e eu perdi toda uma grande passagem do livro. É capaz de ser um problema para mim, do mesmo jeito que é ouvir um podcast, que muitas vezes eu não presto atenção à totalidade do podcast, mas ainda que nomeadamente ou em princípio estou a ouvir esse podcast e ouvir o conteúdo. Eu acho que é uma forma mais passiva de interagir com o conteúdo, mas quando a temática ou quando o conteúdo é mais seco, é melhor que não ler, por exemplo. O problema das unidades, se for um romance, não faz muita diferença. Também não faz muita diferença, depende do romance. Depende. Eu também acho,
eu também acho dos clássicos que não faz muita diferença. Realmente, essas histórias muitas vezes são versões pouco diferentes uma das outras. Eu não tenho muito a comentar sobre essa situação política que eu vejo no chat, mas fiquem à vontade de falar sobre isso. Os meus temas preferidos, eu tendo a ler não ficção, ou seja, eu gosto de temas da vida real ou temas que me dão a aprender algo novo, biografias, material didático, ler por prazer, se calhar coisas que têm a ver com a gastronomia, temas judaicos, coisas assim. Eu não leio com tanta frequência quanto eu gostava de ler, mas cá estamos. Conquerors, Conquistadores de James Crowley. Eu gosto de história também. Eu sempre estou à procura de livros da história que te contam mais da história portuguesa, porque eu, na verdade, preciso mais disso. E melhorar o meu conhecimento da história de Portugal. Mas eu acho que muitas vezes os livros de história são absolutamente secos e difíceis de seguir. Vou dizer assim. Sempre estou à procura de bons livros e material mais engajante e mais interessante. I also prefer audiobooks. Eu sou a pessoa que compra 10 livros e não acaba nenhum. A senhora... Sim, sou. Boa parte do meu trabalho no dia a dia tem a ver com o Holocausto e os sobreviventes do Holocausto. Não que eu possa contar muito sobre isso, mas é só para dizer que eu tenho grandes conhecimentos do lado humano disso e que isso me interessa. E temas judaicos, portanto, também me interessam bastante. Mas também tem a certa relevância pessoal na minha vida também. Não sou religioso de todo, mas é uma questão cultural. Henrique diz que é a pessoa que compra 10 livros e não acaba nenhum. Eu também sou essa pessoa. Eu compro livros e compro livros, colocam-nos na prateleira, não os leio nunca. Mas quando leio um livro, na verdade, eu passo por fases, porque pode haver fases em que eu leio meia dúzia de livros assim, de repente. Então, nunca é em vão comprar mais livros. Eu também encher as prateleiras de livros dá um certo prazer incomparável com outra coisa. I definitely understand the buying 10 books at a time and not actually ever reading them, but just putting them to fill up your bookcase. I have, as we can see back here, fairly full bookcases, which have a lot of books that I have never read. But I also go through phases where I'll read like half a dozen books at a time, just like that, and I don't think it's ever in vain to buy new books. There's a certain like pleasure in buying books that's kind of incomparable. You can't really compare it to other things, although I think Kawe would say that buying plants is very similar. I think there's something about buying a book, just knowing that you have it there available to read, even if you aren't necessarily trying to read anything at the moment. Something about having a book there available, knowing that you could read it. I don't know, there's something really nice about that. It's not the same as the fact that you could go get it at the library. Tipo, poder ir à biblioteca e ler o mesmo livro não é a mesma coisa, não é a mesma história. Eu também frequento a biblioteca. Quando procuro saber mais sobre um tema, eu também passo pela biblioteca com certa frequência e aproveito da biblioteca daqui. Mas ter um livro que te pertence não é a mesma coisa que ir a uma biblioteca
emprestar um livro. Com certeza. Yeah. So there's that. Or books about Dutch. Yeah. Um, yeah, exactly. Especially languages. When you're learning a language, I mean, I think seeking out books. I feel like when you're learning a language, especially if you're like in this sort of linguistics focused sort of interest and mindset, I definitely seek out like all of the information I possibly can get about that, and then you find books about it, and then you go buy them, and then you suddenly have like 20 books about this language or whatever on your bookshelf. I do that a lot as well. Eu acho que comprar livros quando aprendemos línguas, já tendo um interesse na linguística e esse lado de saber como são as línguas e como funcionam, etc. É fácil procurar por livros dessa temática, tipo, saber mais acerca das línguas e acabar por ser muitos livros que têm a ver com isso e encher a prateleira com livros assim, com muita facilidade e dá um grande prazer à vida. Tenho 2 livros que achei horrível, depois comecei a ler e o problema é que são de ficção, nem me fazem parecer intelectual. E isso acontece. Eu tenho livros que me arrependo de ter comprado e que nunca vou ler, mas paguei dinheiro e então vão ficar na prateleira para sempre. Paulo says that he has 2 livros... Wow. 2 books that he thought are awful after having started them, and the problem is that they're fictional. They're works of fiction, so he doesn't even look like an intellectual for having them and reading them. Yeah, I have plenty of books that I have purchased, spent real hard cash on, and that I will never get rid of because of that I absolutely can't stand and I totally regret buying, and spending money on them. But you get past the point where you're allowed to return them, and then poof, you're just stuck with a book. Amazon is 100% to blame. Amazon tem 100% da culpa. Amazon não tem 100% da culpa. Eu, na verdade, compro menos livros na Amazon do que livrarias mais locais. Not 2 livers. Por incrível que pareça, eu uso a Amazon para coisas da vida, do cotidiano, mais do que livros. I actually buy more books from local bookstores than I do from Amazon. As incredible as it might seem, I don't actually buy a lot of books on Amazon. That's mostly because Amazon Spain doesn't have the books that I'm interested in reading. O motivo disso é que Amazon Espanha não tem os livros que eu queria ler, na grande maioria de casos, embora agora já comece a ter um pouco mais de edições portuguesas de livros, mas mesmo assim não tem uma grande seleção de livros que me interessam. Isso é raro acontecer-me, que eu dou sempre uma olhadela no interior do livro antes de comprar. Isso é bom, mas muitas vezes eu compro livros pela internet, só dando um pouco de... um pouco no azar, digamos assim, com a sinopse de um livro e uma boa expectativa mediante as críticas e opiniões. Só acontece que eu compro de livrarias tipo mais regionais ou que não sejam Amazon, mas compro com frequência, compro ainda assim na internet e dá nisso. Yeah, if I could read like some pages of the book, probably that would help out with books that I regret buying, because I've definitely done that plenty. But I do still buy, I mostly buy online. I just happen to buy from like more regional booksellers as opposed to like Amazon. And so you have to sort of trust the synopsis, you have to just trust the abstract and
people's reviews of the authors and things like that, and sometimes it just doesn't work out. Sometimes it just doesn't work out. E com tudo isso, a literatura o mundo dos livros é tão vasto, o mundo dos livros é tão amplo quanto o mundo das pessoas, na verdade. Sempre há algum livro para ler e descobrir. Realmente, para ampliar esse vocabulário e para expandir o horizonte, por assim dizer. Alargar o horizonte. É uma boa prática, mas também não é tudo. Às vezes, para assimilar novo vocabulário e ter graus de nuance ou simplesmente um vocabulário mais desenvolvido, às vezes é preciso simplesmente ir por temáticas. Por pensar na Revolução dos Cravos, fez-me pensar, por exemplo, nessa coisa de temáticas. Em português eu sei o nome de, por exemplo, certos peixes e certas aves ou pássaros que eu não sei em inglês. Eu acho que quando aprendemos línguas, há vezes que aprendemos coisas por temática e acabamos por ter um conhecimento diferenciado numa língua por causa disso. Porque aprendemos por temáticas, porque interagimos com coisas de certas temáticas e precisamos descrevê-los e, portanto, acabamos por aprender vocabulário novo. Ir por temática e tentar ser mais descritivo por áreas temáticas também é uma das formas que eu acho que expandir o vocabulário é mais fácil. Porque não importa o nível a que chegas, sempre vai haver alguma palavra que te escapa para descrever algo básico. E sempre aparece nos momentos menos esperados. Ou seja, vais ao doutor, todo fluente, contente da vida, achando que não vai dar em nada, mas vais ao doutor e percebes que não tens a palavra para isso ou aquilo. E precisas de procurar pelo tema. E depois acabas por perceber que tu precisas de vocabulário por toda uma área que não sabias e não conhecias antes. Muitas vezes eu vejo que eu tenho a sensação que aprender uma língua a um nível mais alto de fluência envolve isso. Ou seja, tem a ver com a aprendizagem do inesperado e o enfrentamento de ter que encarar situações de não ter a fluência desejada ou pensada previamente que tinhas. E o doutor é um bom exemplo porque eu ando a fazer exames da visão. Eu vou fazer uma cirurgia de correção da visão e deparei-me com uma situação em que falar em espanhol e não ter todo o vocabulário da ótica para mim foi um pouco complicado na primeira consulta, mas vou tendo exames e consultas para isso e no futuro próximo devo fazer essa cirurgia, mas enfim, eu deparei-me com uma situação em que não tinha esse vocabulário e então o meu espanhol teve que crescer por causa disso. Foi à força da necessidade, mas também é uma forma ótima para aprender coisas novas. É por temas. Ir estruturando o conhecimento por em cada vez mais detalhe, dependendo de certa área temática. Concordo, Sasha. Aprender novas estruturas frásicas é bem mais divertido do que empinar vocabulário. É preciso sempre pôr tudo na prática também. Novas estruturas frásicas são complementares com o vocabulário novo aprendido. É tudo relativo à situação social em que usamos a língua, mas isso de ir aprendendo as coisas por temas também tem a ver com estruturas frásicas e contextos da utilização da linguagem. Isso não tem que ser estritamente com o doutor, mas isso foi só um exemplo meu recente e relevante na minha vida. Mas pode ser qualquer coisa, tipo, tu podes aprender o nome de várias diferentes aves, ou vários diferentes peixes, ou várias, sei lá, flores,
cravos e rosas e etc. Que se calhar não sabias e descrevias tudo como aquele tipo de flor. A flor com aqueles. Sei lá. Em vez de ir descrevendo como, tipo, descrevendo o aspecto de alguma coisa, aprender o nome da coisa e assim por diante. Ok, where was I at with that? Ironicamente, que toda vez que segui a recomendação de um youtuber, me arrependi de comprar o livro. Eu nunca comprei um livro na recomendação de algum youtuber, mas eu desconfio sempre das recomendações dos youtubers, porque há sempre muito dinheiro atrás dessas recomendações e muitas vezes é propaganda não declarada. E eu sou sempre muito cético quanto a isso. Eu acho que é preciso ser na internet. Like me using Dutch during my prep appointment. Exactly. But like literally. Yeah, so I think that literature's all fine and dandy, but you know, Portuguese Carnation Revolution got me thinking about the use of thematic areas for developing our vocabulary. So when we think about how we put vocabulary into practice, we can be perfectly fluent, but then find ourselves in situations where we don't have the vocabulary for something, and then you develop your vocabulary along those lines of needing to describe things and not just talking about what they're like in order to sort of find your way around it, but actually know what exactly the thing is. I use an example of, I know there are, for example, certain birds and fish that I know the words for in Portuguese that I don't know the words for in English. And so sometimes we contextualize our understanding of vocabulary as well when we're learning languages. And that can lead to a different level of differentiation between languages that we speak, and it can have an impact on our perception of our fluency. But also, it's, I think with the reason why the Carnation Revolution made me think about that is because if you think of something as simple as being able to say the name of a flower instead of describing a flower as that flower with those kind of petals or whatever, you can find yourself quickly taking on a lot of new vocabulary because you're sort of forced to, because you don't know those words and you realize that you don't know those words, and then all of a sudden you have a whole new thing to dive into. And it's always something when you're at this higher level of fluency that is perfectly legitimate, because you will always find yourself in an unexpected situation where you don't know the words for something. A recent example of mine, as I said in the last live, I'm looking into doing LASIK or some other corrective surgery for my eyes. It's all sort of up in the air in terms of what I'll end up actually doing, but I'm looking into that already. I'm having consultations for it. And I found myself in Spanish having a situation with the eye doctor where I didn't have all of the vocabulary about, optical things. And so it's one of those situations where you go into it thinking you'll be fine and you'll be able to talk and you're fluent or whatever, but then you realize that you don't have the vocabulary for some really specific thing, and then you all of a sudden have to look up dozens of other words that you then put into context and use, and end up learning something on a thematic basis. And so it's that thematic basis that I think is one of the other sort of strategies for learning new vocabulary and becoming more sophisticated in your understanding of language that can also be very useful. And so for me, the doctor is just one of many really good examples. It could be literally anything. Kawaii was like him using Dutch for his prep appointment. Yeah, I mean, you suddenly find yourself in a situation where you didn't even realize that you didn't have the vocabulary for that thing, when you might even otherwise, there's no reason to expect that you wouldn't have that vocabulary or whatever based on your language level otherwise. And so going in through things thematically, I think, in my opinion, is also one of the ways that you can really develop your fluency in a way that's engaging, because you already have the basis of being able to put that new vocabulary into, as somebody else said, structures and context in a way that you're not just using it like flashcards, but you're actually, in a useful sort of a way,
placing these things into context and using it in the communication that you're having with other people. Because obviously that is the end all be that is literally the end all be all of language and being fluent. Sem histórica. José Rodrigues dos Santos. Nenhuma empresa de propaganda. Sim. As opiniões são sempre bem-vindas relativamente às coisas. Sim. As dicas são sempre bem-vindas. Demorou 20 anos para eu esbarrar com o Urutaú e aprender a palavra. É isso. Isso também acontece nas línguas maternas. Apesar que seja com menos frequência. Mas sim, também sempre temos palavras novas que aprendemos nas nossas línguas maternas ou que aprendemos a pronunciar de forma correta. Em inglês isso acontece muito, que aprendemos uma palavra através da escrita e não sabemos pronunciá-la, e uma década depois aprendemos a forma correta de dizer a palavra. Isso também acontece nas nossas línguas maternas. É um fenómeno real. It's also true that all of these things, in terms of the vocabulary, even in your native language, you don't necessarily have all of the vocabulary for everything. And sometimes you have to just learn it. I mean, I think the example of the doctor is probably the best one, because who really knows all of the medical vocabulary until they really have to go to the doctor and describe something like, ow, my whatever hurts. People don't necessarily have that vocabulary until they have to use it. And so even in your native language, you can learn things thematically in the same way. É tipo, o exemplo do médico é o melhor exemplo, porque até na língua materna é assim, aprendemos o vocabulário de forma temática, porque quem realmente sabe esse vocabulário antes de ter que descrever que aquilo dói pro doutor, não é? Não nascemos inerentemente com esse vocabulário, temos de aprender esse vocabulário de forma orgânica e de forma temática e pô-lo na prática. Tenho certeza que as suas recomendações são boas. Estava falando dos youtubers de 5 milhões de inscritos que são famosos por serem carismáticos, não caleram nada. É verdade, sim. Os youtubers grandes. Yeah, I always there are people talking about how they've always been disappointed about YouTubers' recommendations for books. I have never bought a book based on a YouTuber's recommendation, but I don't trust YouTubers' recommendations for pretty much anything, because quite a lot of the times on YouTube, recommendations are just ads for things, and they are, sometimes they're even like not undeclared ads. They're not saying that they're getting sponsored or paid or whatever to promote a product, but they're still promoting a product in a sort of brand deal or some kind of an arrangement where they have a vested interest in doing so, and they're not necessarily genuine in how they feel about that product. So I always am skeptical of I'm always very skeptical of any sort of recommendation from YouTubers, especially from really big YouTubers, for sure. Hoje estava a conversar com o boy e disse que, segundo o Wizarding World, a minha varinha era de ash, não sei em português, azevinho. Acho que fosse ash de cinza, ficou confuso. Aí disse S em anel, ele entendeu, azevinho é holly, ash, freixo, sim, freixo, ash, the tree, freixo. Freixo. I learned, that's how I learned that's how I learned the name for a lot of plants, for example. So to talk about even basic things like that, I think that's a really great example, because then you'll find yourself talking about, things locally, and then you're like, oh shit, I don't know the name of this like tree or whatever.
So in my case too, I actually there are actually some trees here that I don't really remember the English word for, but then I know them in Portuguese and Catalan and Spanish when I care. Because they're the trees that exist on the streets here, and so you just have to learn like what's around you, and then all of a sudden it's like, oh, I don't know how to describe this, but then you build a vocabulary of like dozens of words where you learn the name of like the most common trees that have pollen that give you allergies. um, that's something that's very real in my life as well, that I think even basic things like flora and fauna are very, very much like that. um, so I learned a lot of trees and birds and rodents and other animals like that in Portuguese as well as Catalan and Spanish, by having those kind of situations of like, wait, what is that? What is the word for? What is the word for oak? What is the word for poplar or whatever? What is the word for poplar? I hate it when in my browser tabbing to search in a site doesn't work. Poplar is chopu. That's the word. Anyway, the interesting thing about that, though, is that sometimes you can contextualize words and know the word in both languages and know that the words mean something, but then not make that connection and still have to look them up when you're in a situation where you're translating things. So what I mean by that is that you know the word freixo, and you know the word ash, but if your brain does not have the sort of translation connections, so you still have to look it up every time you're having a multilingual conversation or something, even though like, you're talking in Portuguese and freixo é freixo, or you're talking in English, ash is ash, or whatever, or you're saying, you're talking about, I don't know, sea bream in English, and you know what a sea bream is in English, but then in Portuguese you know that dourada is dourada, or whatever. That's another thing that happens, that I have noticed and that I've found with this concept of learning things thematically, is that it isn't quite as, I would say that it isn't quite as clean cut as learning through literature per se. I think often when we are absorbing, it's not as clean cut, I would say, but I think it's more active knowledge of vocabulary. But it's not as kind of clean cut, because I think that we tend to learn words this way, like thematically, and we learn them in specific contexts, and then we have the context of these things, and we can visualize them, and we can sort of talk about them in that context, and we can pull them out of the drawer. And it's active, but then it's a little bit messy, because then often that will come in the sort of context of, we also have multicultural situations when you speak multiple languages, where maybe you need to translate and you're not, it kind of can also complicate things. But that's just part of being fluent in multiple languages. I mean, that level of interference at a fluent level is also very normal. Há também a ideia de que é um pouco mais complicado assimilar palavras. Esta forma temática de assimilar novo vocabulário mediante tipo, áreas temáticas é um pouco mais complicado, porque, bem, a forma passiva de aprender vocabulário, tipo, com a leitura, é um pouco mais limpo, entre aspas, porque temos novas palavras e não temos de contextualizá-las numa conversa ou o que quer que seja, e aprendemos poucas palavras com menos frequência, mas que vão aparecendo e vão ficando. Aprender palavras tipo por temas assim, e para aprender uma palavra aprendemos e contextualizamos uma palavra
e várias palavras de vez sobre um determinado tema e contextualizamos e utilizamos numa conversa e assim temos um conhecimento mais ativo, pode ser um pouco mais complicado, porque também nos encontramos em situações multilingües em que, um, digamos assim, em que não temos de traduzir e portanto estar sempre a procurar a palavra ainda que saibamos tipo usar a palavra numa língua e usar a palavra noutra língua, mas para fazer a ponte ainda temos que procurar a palavra. E isso são as complicações da vida multilingüe. Um, e isso também é uma parte real de ser fluente em múltiplas línguas. Culinária já tendo a cozinha tradicional portuguesa, tuga na cozinha. Tuga na cozinha, conhece. É uma boa dica para culinária, para quem tiver interesse. Para quem tiver interesse na culinária portuguesa, tuga na cozinha, sim. Há muitos. É fácil, eu tento achar que é fácil procurar por culinária no YouTube, em particular, e a culinária portuguesa. Há bastantes receitas no YouTube para seguir de receitas portuguesas. Felizmente há muito disso no YouTube, em particular na culinária. Eu acho que é um dos temas mais bem servidos no YouTube. E eu tendo a ver bastantes vídeos tipo receitas e culinária e outros temas desse mundo. Excuse me. Yeah. Let me check something. Duolingo is nagging me to continue my streak. I will do that in a little while. I talked about Duolingo and learning languages on apps in my previous live, so if you missed that, you can go watch all I think 2 hours of that. That was mid-April, something like that. So it's there if you want to watch it. Yeah, so, okay, so basically that's where I'm at in terms of, that's what I had to talk about for today. It's something that's been coming kind of a lot in conversations that I've been having, is just this concept of hitting a plateau but finding ways of dealing with it, and really the idea is just that you have to kind of always be working at like finding ways of inserting vocabulary that you didn't realize that you even needed, and so whether that be in sort of thematic areas where you're contextualizing things and really making a point to get the new words but also use them and put them into context, and that can be in a social way or it can be in writing or whatever. One way or another, I think that when you're at a higher level of fluency, a few things are true. The most important one is just that, like, just because you don't know words for a certain specific something doesn't mean you're not still highly fluent, and it doesn't mean that you're not still. You can be at a near native level of language and still have holes in your vocabulary. And so I think that we sometimes think of fluency as being one sort of set in stone place that you reach when you're learning language, but because language learning is a lifelong process, you never really get to a place and then you're just there with fluency. You can still, like I said, be basically near native and still have holes in your vocabulary where you need to look something up to, like, you know, for example, go to the doctor and talk about something bothering you. It doesn't make you less fluent, it just means that you never, for whatever reason, had to use that language before. But the thing that I think distinguishes somebody who is highly fluent in that way from somebody who is at a lower level of fluency or is only just arriving to a level of fluency where they can really talk about things in a sophisticated way is that when you're at higher levels of fluency, it tends to be faster and easier to incorporate that new vocabulary into your lexicon and to expand on it further. And so I think that the thing with strategies for learning words, however you end up going about it, is that
It absolutely is a moving target. That is the best way of putting it. It is absolutely a moving target. um, and it literally will forever be that. So it's that, and then it's also that, you can never escape the fact that you speak another language more fluently. So you will always have some level of interference and some level of confusion in translation, regardless of how fluent you are in the secondary language. And also, it's a moving target. That was the other thing that I was, it's like we're always learning. Essas são as coisas muito fantasiosas sem nexo. Cada um tem que ir pelos temas que mais lhe interessam. É verdade, com certeza é verdade. Pensa em criar um canal de culinária. Experimente, Paulo. Experimenta. Vê se gostes. É sempre uma boa... É um bom empenho. Eu sempre recomendo às pessoas a seguirem com um outlet criativo que lhes interessam, porque eu acho importante criar coisas ou estimular os interesses, por assim dizer. Basicamente este tema de ser fluente bem, uma pessoa pode ter um nível quase nativo de fluência e ainda assim ter grandes faltas no vocabulário. Pode ter buracos no vocabulário, ou seja, pode ter espaços em que nunca teve que usar certo tipo de vocabulário, e isso não quita o facto de a pessoa ter esse nível altíssimo de fluência, por exemplo. E eu acho que é fácil ficar numa situação em que temos a percepção de estar sempre a aprender coisas novas numa língua e ser sempre estudantes da língua, ao ponto de não perceber e não ver, não nos aperceber do nosso nível real e desestimar o nosso nível real. Simplesmente pelo facto de não ter vocabulário em determinada área, mas sempre vamos passando por situações em que precisamos de aprender vocabulário novo e mais sofisticado. Eu acho que o que separa os mais fluentes, que têm níveis mais altos, mais próximos de níveis nativos, é que a assimilação, a incorporação de novo vocabulário é mais rápido e é um pouco mais completo, um pouco mais sofisticado do que uma pessoa que só começa a ser fluente ou só começa a tornar-se fluente naquela língua, e que ainda tem que assimilar e tem que incorporar e ainda tem que esforçar-se a usar a língua de forma a fim de falar a língua de forma mais fluente. Ou seja, uma pessoa com alto nível de fluência ainda vai ter que aprender novo vocabulário, ainda vai ter que passar por situações em que tem um nível muito aquém da expectativa, por alguém que tem esse nível de vocabulário, claro, esse nível de fluência, claro, mas consegue assimilar esse vocabulário com uma rapidez e com uma naturalidade muito maior do que alguém que só começa a tornar-se fluente ou só tem um nível mais baixo de fluência. Isso também é algo real e é um facto da aprendizagem de línguas que não podemos ignorar. Realmente a fluência não é uma coisa imóvel. Realmente a fluência é um projeto da vida. A fluência não é um sítio a que chegamos e simplesmente chegamos e era isso. Durante a vida toda vamos sempre aprendendo mais coisas e vamos sempre tendo certo nível de rivalidade entre a nossa língua dominante e nativa.
E a nova língua, o novo idioma que tentamos aprender a níveis cada vez mais fluentes e mais sofisticados. Ou seja, sempre vai ter alguma interferência entre a língua materna e a língua aprendida, e sempre vamos ter um pouco de dificuldades de tradução entre essas línguas, que vão complicar a vida um pouco, porque sempre vai haver alguma convivência entre essas línguas, particularmente a níveis mais altos de fluência, porque para pessoas multilingües são indissociáveis, ou seja, um, não nos podemos divorciar das línguas que conhecemos e que sabemos falar. E é basicamente isso. Não importa muito a forma como aprendemos as estratégias e as formas como aprendemos esse vocabulário, mas também é uma questão de perspectiva de aprender novo vocabulário e ter mais sofisticação e mais fluência já depois de atingir certo nível disso. Requer um pouco de paciência e reconhecimento do facto de que isso não deixa de ser o facto, não deixa de ser um caso de alta fluência, o que eu acho que muita gente fica desencorajada por causa dessa sensação de se calhar não ser tão fluente quanto pensava, ou que ainda há um universo ainda por descobrir e por aprender em termos de vocabulário. E isso pode resultar em picos também de períodos de menos motivação e menos progresso na língua, porque ficamos acostumados e ficamos confortáveis e encarar esses níveis mais profundos de linguagem também desafia a nossa confiança no nível já atingido. Lembro-me de um aluno, perguntei-lhe, do you like reading? No. Watching stuff? No. Music? No. Talking to people? No. It's like, girl, what do you like? Yeah, I mean, that's one of those situations where you're like, well, then why are you doing anything? Yeah, I mean, I think anything is like that, but especially language, the more you're interested in things, the more you'll know. I mean, I think that we have inherent limits based on what we're interested in communicating and what we're interested in like doing. Because that's the language that we use. I think language is so inherently tied to like our sociability and our interests that like if you don't have interests or if you're not sociable, then you're going to necessarily have a lower level of fluency in a language. Which is why also, I mean, this goes to the live that I did previously, the last live, where I don't think that language learning is like a CV item. It's not something you put a percentage on, and it's not something that you just do because you want to have a skill for a job. Language learning has to do necessarily with your interests, and your level of fluency in a language will reflect that too. Gostas de ler? Não. Ver coisas? Não. Música? Não. Falar com pessoas? Não. Então, o quê? Mas isso também é real. Eu acho que o nosso nível de fluência, e por falar na fluência e desenvolver a fluência, é importante ter interesses em coisas. Tipo, com a linguagem em particular, eu acho que é ultra importante porque a nossa linguagem limita-se à comunicação que efetuamos com outras pessoas. Se não temos interesses, não podemos desenvolver a linguagem, porque a linguagem é inerentemente ligada aos interesses e o que nos estimula para comunicar com outras pessoas. Se não temos interesses, não vamos avançar numa língua, ou dificilmente avançamos numa língua, porque realmente o processo de aprendizagem passa a ser um processo mais de memorização, que sem motivação é uma das formas menos afetivas de aprender coisas. Então realmente limitamos-nos. A fluência limita-se ao nosso interesse também na linguagem. Se uma pessoa não tem interesse cultural ou social ou o que quer que seja, não vai aprender a língua, porque não vai ter uso. Isso também se relaciona ao tema de hoje, mas também por isso eu digo, como disse na última live,
Não é simplesmente um ponto no CV. Aprender uma língua não é uma habilidade só para colocar no CV e para colocar uma percentagem. Realmente, falar línguas não é assim. So the conclusion here is really just the just sort of like a more verbose way of saying that, like, the cliche that is that everything comes down to your interests and how you use the language. É sempre aquele clichê do tipo, tudo se reduz nos teus interesses e como usas a língua. E tudo parece tão simples e fácil quanto a tua força de vontade de falar uma língua e dos interesses, mas na verdade aquele clichê é real. Yeah. So, zero point in CV. Yeah, well, you're not alone in that. A lot of people put languages on their resume that they don't speak very well. Maybe with the hopes of having a need to use them, sure. But a lot of people will put languages that they don't speak very well on their resume. That's very common. Muita gente coloca uma língua no CV que não fala. Não importa, isso é super comum. Se calhar na esperança de poder falar, de poder ter algum uso dessa língua, mas também não tem que ser estritamente isso. Isso é super comum. Especialmente aqui em Espanha, onde as pessoas colocam C2 de inglês quando não falam sequer um B1, mas precisam de inglês fluente. E não têm de todo inglês fluente. Yeah, especially in Spain, people will put C2 English or fluent English on their resume because they think they need it, and they don't have it really. Yeah, but that being said, we're at 3.5 hours. I think I've talked enough about this. I think I've gone in circles about the fluency thing. Again, this is not stuff, as my lives are, I will just preface, or not preface at this point, but just qualify all of the conversation as just, these are things that I've been thinking about because they've come up in conversations recently. This is not 100% stuff that I am talking about because I've been doing lots of research or whatever, although this does come up in my linguistics research. But also this is, at least in no small part, thoughts that I've been having just that are related to things going on the channel. I like to bring those to my lives and be able to talk with all of you about it. I think the conversation is pretty interesting. Só para qualificar todos os temas de hoje, não é exatamente que eu tenha feito pesquisa deste tema específico ultimamente, em particular detalhe. Aproveito destas lives para falar de temas relevantes e relacionados com o canal, embora estes temas também sejam da minha pesquisa linguística também, mas um pouco disso é que o tema tem surgido nas conversas que tenho tido com amigos, com conhecidos ultimamente, e queria falar um pouco convosco sobre isso, porque a conversa é interessante, mas já lá vai 3 horas e meia, ou vão 3 horas e meia. Então eu acho que eu já dei voltas ao tema o suficiente. Eu não tenho muito mais para hoje, para ser sincero. Yes, so I'm gonna have to go. I need to eat dinner and I need to do some other things. But I know that it's technically May 1st, but this was the April live. I know that I had promised it for the end of April, and since April just ended yesterday, I think it still counts. I will have another live this month. I will have another live probably at the end of May, in the middle toward the end of May. We'll see. I don't think that there will be 2. I just don't think that I think I've been fairly busy, so I haven't had as much things sort of that I'm thinking about that are relevant for live, since we like to do these for a little bit longer at a time. So that being said,
thank you all for being here. I appreciate each and every one of you for coming and participating in these lives. Yeah, it's been fun, and I'll have another one at the end of May. Go check out the video that I did about Angola, and give that a like if you haven't already. If you watch the video all the way through, and if you give it a like, that absolutely helps my channel out a lot, and I definitely appreciate it. But otherwise, if you're interested, that's my latest video. It's about Angola and the Portuguese spoken in it. And you can go check that out. And then I will be back with another video in May, probably, on YouTube. I will let you all know what the theme of that video, the topic of that video, rather, is going to be when it's closer to being sort of in production, when I'm editing the video. Probably I'll have the video out around the same time that I do the live, but we'll see about that. So no promises, but I am working on a few different video topics, and another special video that will be coming out soon too, that I still can't talk very much about, just because it's not concrete yet. It's not totally a sure thing yet, but we'll see. I'll let you all know as things develop, and yeah. Então, por isso, como disse, já lá vão 3h30, basicamente, não tenho muito mais por contar, mas esta foi a live para Abril. Eu sei que já é maio, primeiro dia de maio, claro. Não obstante, esta foi a live de Abril. Eu vou voltar ainda em maio, mais para o final de maio, com mais uma live. Eu não vou prometer duas deste mês, porque eu tenho andado com muito trabalho, e eu acho que vai continuar a ser assim, e então vou precisar de mais tempo para trabalhar na vida cotidiana, mas enfim, vou fazer mais uma live para o final de maio e voltamos com isso. Eu tenho publicado, eu publiquei um vídeo sobre Angola e o português falado em Angola. Podem ir ver esse vídeo, e dar o gostinho, também, ver o vídeo por completo, e o gosto ajuda bastante ao meu canal, mas também, seja só por interesse próprio, também é válido. Então, esse foi o último vídeo que eu publiquei. Eu tenho mais vídeos que vão ser publicados agora neste período de primavera, verão. Pretendo fazer um vídeo ainda este maio, mas não prometo nada, porque já sabemos que quando prometo coisas, às vezes ficam adiadas. Mas gostava de ter um vídeo ainda publicado este maio. Eu vou trabalhar para realizar isso, mas já vamos vendo. Tenho vários vídeos por fazer. Realmente tenho vários vídeos por fazer, e ainda mais um vídeo meio secreto que ainda não se concretizou, mas que está por vir. Já vos conto quando for mais apropriado. Mas vamos vendo e vamos fazendo estas lives. E, no entanto, o tema do próximo vídeo eu vou revelar quando estiver mais pronto, quando estiver a editar o vídeo e tal, que provavelmente será na próxima live, mesmo não sendo publicado. Já vamos falando sobre isso, porque eu acho que vai ser bastante divertido. E é isso. Muito obrigado a todos que vieram participar hoje. Sempre vos aprecio muito. Eu sempre gosto da conversa aqui nestas lives. E já está tudo. Ok, eu vou sair daqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.